E no começo de tudo, um jovem chamado Takumi se vê viajando a uma velocidade surpreendente enquanto uma luz pousa em seu rosto constantemente. E ao fim do percurso pela luz, ele se encontra com um anjo que o informa que ele foi convocado para Midgard através de um feitiço. Dito isso, ela se apresenta como Nilon e em seguida pede desculpas para ele, afinal o garoto foi convocado por engano. E ao ouvir isso, ele fica sem entender nada, até porque a própria Nilon havia lhe dito que ele foi convocado para o local. Nisso, ela explica melhor o engano e diz que o feitiço que convoca pessoas de outro mundo seleciona os indivíduos aleatoriamente, e no caso dele o garoto foi descartado, mas por sorte ele acabou sendo resgatado por uma agulha que direcionou ele para o balde dos escolhidos, mesmo ele tendo sido descartado, gerando essa confusão toda. E além disso, Nilon diz que esse feitiço de convocar seres de outro mundo foi proibido devido ao perigo extremo que ele pode representar, mas por algum motivo a nação Midgard passou a usar o feitiço mesmo assim. E ao notar a reativação do feitiço, Nilon diz que chegou a intervir, mas no fim não conseguiu fazer muita coisa e por isso resolveu trazer o garoto até lá. E ao ouvir isso, ele pergunta se os outros convocados também estão por ali, porém Nilon diz que eles foram enviados com segurança para o local onde o feitiço foi ativado, o Santo Império Sidônia, e com todo esse contexto explicado, o garoto nota que de fato ele acabou se tornando um erro naquele mundo, portanto ele pede para ser mandado de volta para a Terra, mas Nilon diz que não pode fazer isso, até porque ela própria é contra usar esse feitiço, e além do mais, ele já não tem mais um corpo para usar quando voltar para a Terra, o que impossibilita ele de viver no local. E ao ouvir isso, ele fica espantado e pergunta o que irá acontecer com ele, então Nilon sugere que ele desista da sua vida passada e recomece vivendo como um cidadão de Midgard, afinal, essa é a única opção que lhe restou, mas como ela se sente culpada por isso estar acontecendo com ele, Nilon deixa claro que ele terá todo o apoio dela nessa nova vida, além de receber a sua bênção. Nisso, ela o manda testar o seu abrir status, e assim que faz isso, ele descobre que viverá no corpo de um jovem chamado Takumi de 17 anos, e quanto a deusa, ela entrega a ele um cristal com a sua bênção e o manda para o seu novo mundo no continente de Asgard. Olha, se tu bater de frente com o cara segurando um martelo, tu não vai tentar nada com ele não, hein? E assim que ele cai naquele local e se olha no reflexo da água, Takumi se surpreende positivamente com a sua aparência. Em seguida, começa a conferir as coisas que ganhou em sua bolsa e nota que recebeu um pouco de comida e uma faca. E após conferir algumas de suas magias, Takumi decide seguir viagem para encontrar uma vila o quanto antes. Mas no caminho ele dá de cara com uma madeira de alta qualidade que costuma ser usada para a criação de itens mágicos e para eixos de lança. Nisso, Takumi nota que poderá arrumar um serviço usando a sua habilidade de ferraria. E ao colocar o seu plano em prática, ele consegue fazer uma lança com aquela madeira apenas usando o poder da sua mente. Em seguida, ele cria várias plantas para gerar poções e venenos, mas feito isso, ele nota que as plantas não caberão na mochila que ele está carregando. Então Takumi cria uma caixa de itens infinita e assim consegue carregar tudo o que quiser. Gente, vamos estabelecer um limite do quão racudo vocês podem ser? Criar uma caixa de itens infinitas eu acho que passa um pouco do limite. Nisso, Takumi agradece Nilon com os olhos brilhando, pois ela de fato conseguiu lhe dar habilidades muito úteis para sua nova vida. E de repente, ele é surpreendido por uma garota que se esconde atrás dele, pois ele estava fugindo de um coelho enorme. E assim que vê o monstro, Takumi fica levemente assustado, já que essa é a primeira vez que ele vê um monstro daquele mundo, mas no desespero, Takumi acerta o coelho com a sua lança, acabando com a ameaça instantaneamente. Nisso ele fica sem entender nada do que está acontecendo, pois ele não imaginava que um iniciante como ele fosse capaz de derrotar o seu primeiro monstro tão facilmente. E quanto a garotinha diante, ela o agradece por tê-la salvado e diz ser uma moradora da Vila Bord, e a garota relata que estava apenas colhendo algumas ervas medicinais até que acabou adentrando a floresta a fundo sem perceber. E ao descobrir que a garota vem de uma vila, Takumi pede para ela levá-la até o local, afinal, ele estava crente que precisaria dormir na floresta aquela noite, mas agora que está diante de uma aldeã, ele não precisará mais se preocupar com a moradia. E quanto ao coelho com os chifres que ele matou, a garota sugere que ele o leve, pois esse monstro é muito saboroso. Nisso, Takumi decide usar a sua caixa de itens mágicos para guardá-la, e ao ver a habilidade dele em sua frente, a garota fica surpresa, pois nunca tinha visto algo do tipo. Nisso, Takumi estranha o fato dela ter visto a sua habilidade, afinal, ele havia a deixado oculta. E ao seguir em caminho, a garota se apresenta como Molly. Enquanto isso, no Santo Império Sidônico, os outros invocados ficam sem entender onde estão. E nisso, uma mulher encapuzada vai até eles e explica que os três foram convocados para aquele novo mundo como heróis. Dito isso, ela se apresenta como Elizabeth, a primeira imperatriz do Império de Sidônia, e assim que a vê, Akane recebe uma habilidade única de Nilon, chamada Revelação, que diz que ela em breve conhecerá toda a verdade, e nisso ela começa a desconfiar de Elizabeth, pois ela não parece muito confiável. E realmente, isso daí tem cara de problema, viu? Tá com cheirinho de problema. Enquanto isso, Takumi finalmente chega a Vila Bord e é recebido por Banga e Marta, os pais de Molly. Nisso, Takumi pergunta se ele poderia se hospedar naquela vila por um tempo, e todos dizem que sim, afinal, há uma veia de minério próxima dali, que é um verdadeiro paraíso para um artesão. E quanto a Banga, ele informa que não há uma pousada naquela vila, por ela ser muito simples. Porém, o ferreiro ao lado se dispõe a construir uma casa para ele em um pequeno espaço da vila. Nisso, Takumi começa utilizando sua magia de terra para nivelar o chão. Mas ao fazer isso, ele cai de joelhos no chão, afinal,
Afinal, aquilo lhe custou quase toda a sua mana. Eu ver que Takumi é capaz de usar magia, o ferreiro se impressiona, mas pede pra ele deixar o resto do trabalho com seus amigos. E nisso, Takumi nota que naquele novo mundo há muitas pessoas legais, portanto, ele sente que terá uma vida excelente naquele lugar. E bem, ao terminarem de construir a casa, Takumi finaliza construindo os móveis com o auxílio de suas habilidades. Feito isso, ele volta a conferir os status de seu trabalho, que está como guerreiro e mago. Nisso, ele se questiona se há como mudá-los. Então ele descobre que é possível fazer isso e muda sua profissão para alquimista. Em seguida, Takumi vai à mesa onde estão todos os minérios que ele coletou e decide transformá-los em lingotes. E no meio do processo, ele explica que a alquimia é composta na maioria das vezes por 5 técnicas, sendo elas a decomposição, extração, pulverização e por fim a síntese e recomposição. E ao usar algumas dessas técnicas, Takumi consegue transformar o minério em um lingote de ferro. E embora ele precise de muita mana para fazer isso, Takumi diz estar satisfeito por ao menos estar conseguindo colocar a alquimia em prática. Eu cair à tarde, Molly vai até a casa dele para lhe entregar o jantar, mas assim que o vê caído no chão sem nenhuma mana, a garota toma um baita susto. E assim que ele acorda, Takumi explica que acabou usando mana além da conta e por isso acabou desmaiando. Nisso, Marta dá uma bronca nele em forma de palestra e Banga lhe oferece uma poção de mana e passado seu tempo, ele volta a usar a sua magia exaustão, mesmo com Marta e Molly indo verificar ele a todo momento. E nesse trajeto, Takumi conseguiu extrair diversos lingotes de minérios e assim foi criando vários itens a partir desses lingotes, conseguindo assim evoluir ainda mais o seu nível de alquimia. E já em outro dia, ele ajuda o ferreiro na construção de uma faca. Nisso, o ferreiro diz que aquela foi a melhor peça que ele já fez, e tudo graças à magia de Takumi que consegue controlar o calor. E ele então evolui para o nível 40 e decide dar um passo além, criando várias poções com ervas medicinais que recolheu na floresta. E ao ouvir isso, Banga pede para ele vender alguma dessas poções quando tudo estiver pronto. Nisso, Takumi o manda não esperar pelas poções com muitas expectativas, afinal, essa será a primeira vez dele criando elas. E ao voltar para casa, ele consegue criar 2 poções com cores diferentes. Feito isso, ele decide começar a aumentar a sua resistência ao veneno, comendo uma planta venenosa, mas assim que o faz, Takumi começa a desesperar e usa sua magia de cura repentinamente, escapando da morte por muito pouco. E embora seja a melhor forma de ganhar resistência ao veneno, ele sente que terá dificuldades em lidar com isso, mas graças a esse experimento com planta venenosa, Takumi agora é capaz de usar magia de purificação, e de repente, enquanto termina de se curar, ele é surpreendido por um enorme javali blindado, e diferente do coelho de chifres, Takumi sente que esse monstro é de fato muito perigoso. Nisso, a criatura parte o ataque e joga Takumi para longe, porém ele se levanta e começa a usar suas magias em sequência para ferir o javali, mas no fim, nenhuma de suas magias causa o menor ferimento no monstro. Então Takumi começa a pensar um pouco mais para ver se encontra algo que possa ser letal contra o inimigo, mas no processo ele nota um outro monstro atrás dele, o que deixa a sua situação ainda mais feia. Mas assim que o javali vê aquele outro monstro, a aranha começa a lutar com ele, deixando o garoto em segundo plano, mas logo quando a aranha não consegue mais lutar, o javali volta a atacar Takumi, que por sua vez utiliza uma técnica de decomposição da alquimia contra o javali. Nisso, o inimigo finalmente é derrotado com aquela magia. Então Takumi vai até o outro monstro para ver se ele está bem, pois agora que a tensão no combate passou, Takumi nota que aquela aranha estava na verdade tentando lhe ajudar. E ao ver que a aranha perdeu uma de suas pernas, Takumi usa sua habilidade de cura para regenerá-la, e com isso ele recebe a habilidade de domar a aranha, podendo tê-la como seu animal de estimação. Nisso ele decide começar dando um nome ao animal e opta pelo nome de Maple. Pô cara, desculpa, mas isso daqui é uma discípula de Zabuton. Era pra ser esse o nome. Aliás, saudade de Zabuton, saudade do Isekai do fazendeiro, tomara que volte. E nisso, em seguida, Maple evolui para uma aranha venenosa, quase que dobrando de tamanho. E assim que os outros moradores da vila veem o javali blindado no chão, todos ficam surpresos, sem acreditar que Takumi seria capaz desse feito, de matar aquilo. E além disso, eles também ficam surpresos com o fato dele ter domado uma aranha assassina, pois domar monstros do tipo inseto é algo que deveria ser impossível. Ao cair à noite, Banga entrega os materiais do javali para Takumi e sugere que ele vá vendê-los na cidade grande Bolton. E quanto a Nilon, ela fica de longe observando cada passo de Takumi e nota que ele está indo muito bem nesse novo mundo. Nisso, um outro anjo vai até ela e pergunta o que Nilon está esperando daquele humano. Afinal, ela, além de dar bênçãos a ele, ela também enviou ele para aquele mundo um ano no passado, antes do Império Sidônico ativar o feitiço de convocação. Porém, ela não revela o que espera do garoto, mas olha para ele com olhares bastante doces. E no dia seguinte, Takumi acorda enrolado em um monte de teia. E ao ver Maple em sua frente, ele começa a brigar com ela, já que foi ela quem fez aquilo todo. Nisso, Maple se desculpa com ele, mas diz que fez aquilo por estar se sentindo sozinha, pois Takumi anda muito ocupado. E com isso, a bichinha começou a se sentir sozinha. Ao ver isso, Takumi se lembra que realmente está muito ocupado com a produção de poções e outros trabalhos. Então ele se desculpa com Maple por não estar lhe dando atenção devida e promete que irá dar uma pausa do trabalho por aquele dia para brincar com ela. E ao ver isso, Maple se anima e começa a pular em cima dele, até que de repente, Marta aparece por lá para ver como eles estão. E ao se deparar com uma aranha gigante em cima dele, ela toma um baita susto, mas ele explica que Maple não estava tentando devorá-lo e nem nada do tipo. E após se acalmar um pouco,
Marta nota as sedas que a aranha deixou pelo quarto, então ela pega as sedas para fazer roupas de excelente qualidade. E nisso Takumi observa de longe Marta e algumas aldeãs venerando aquela seda da aranha, então ele pergunta se aquele material realmente é tão incrível como elas dizem. Isso, as garotas confirmam que sim, afinal, aquilo é um item muito luxuoso. Dito isso, Marta se dirige até Maple e pede para ela produzir sedas com um pouco mais de elasticidade. Eu ver ela tentando falar com a aranha, Takumi diz que ela não deve estar entendendo, mas logo em seguida, Maple mostra que ele está errado e atende o exato pedido de Marta, o que deixa Takumi ainda mais confuso com o que vê. E nisso ele tenta ir falar com Maple, mas ele informa que tá muito ocupado agora e manda ele meter o pé. Nisso, Takumi aproveita para ir fazer as suas tarefas também e passa na casa do ferreiro para pegar a sua armadura. Em seguida, Banga vai também ao local e diz estar um pouco triste com a despedida de Takumi, pois ainda que ele não tenha dito quando irá embora, ele precisará se mudar para uma cidade grande em algum momento, caso queira continuar vendendo seus itens. E durante a conversa, o ferreiro informa que os comerciantes de Bolton virão para aquela aldeia na próxima semana. Então Banga se dispõe a falar com eles para que levem Takumi na carruagem deles. E ao ver eles com toda aquela disposição para ajudá-lo, Takumi agradece eles. Em seguida, ele se encontra com Marta, que está carregando um balde com carne de porco com chifre. Porém, como eles não conseguem purificar aquela carne, eles não podem ingeri-la. Nisso, Takumi se dispõe a fazer esse serviço para ela usando a sua magia de purificação. E ao ver que ele também é capaz de usar a magia do elemento luz, Marta fica espantada e o agradece pela ajuda, pois graças a ele, eles não precisaram desperdiçar aquela carne. Mas ainda que ele tenha usado a magia para fazer algo bom, Marta o aconselha a não usá-la na frente dos outros, afinal, poucas pessoas são capazes de fazer uso da magia do tipo luz, e isso pode acabar gerando algum problema para ele futuramente, quando ele estiver em uma cidade maior. E após a conversa, Takumi dedica o resto da sua semana apenas para melhorar mais a vila de Bord, pois ele pretende tornar o local o mais seguro possível para os moradores locais, como forma de agradecer tudo que eles fizeram por ele. E passado-se uma semana, um homem chamado Papek aparece na vila Bord e é recebido por Banga para eles darem início às suas negociações. E quando Takumi, ele vai até os dois e cumprimenta Papek, que por sua vez se apresenta como dono de uma empresa comercial em Bolton. E após trocarem algumas palavras, eles se preparam para ir embora, mas antes Takumi informa que deixou 100 poções na casa de Banga e diz que se algo acontecer com a vila, basta ele distribuir essas poções a todos os moradores. Ao ver que aquilo se trata de uma poção, Papek fica curioso quanto a ela, então Takumi diz que aquilo é apenas uma poção de cura básica que ele mesmo fez. Nisso, Papek confere a poção com as suas próprias mãos e fica ainda mais surpreso com a transparência do líquido, demonstrando ser uma poção de muita qualidade. E antes dele partir, Takumi é abordado por Molly, que vai até ele tentar falar com Maple, porém ele diz que a aranha está dormindo agora e por isso não poderá se despedir dela. Em seguida, Marta vai até ele para lhe entregar uma capa como forma de agradecer tudo que ele fez pela vila. E o Takumi promete ela que irá usar aquela roupa com muito carinho, já que foi o pessoal da vila quem a fez. Olha que eu não gosto muito de capa em personagens de Isekai, mas essa daí ficou maneira, viu? E dito isso, ele volta a agradecer o breve período que passou com todos naquela vila, e só então ele entra na carruagem para dar início a uma nova aventura. E no caminho, Papek diz que o garoto é realmente muito amado por todos os moradores da Vila Bord, como se pertencesse à família dele. E nisso, Red começa a chorar emocionado e diz que esse tipo de coisa mexe muito com ele. E ao notar que eles ainda não se apresentaram, Red começa por ele. Em seguida, o outro jovem se apresenta como Riel e diz que o aeroporto de Mosquito sentado do lado de Takumi se chama Bogar. E quanto ao Papek, ele informa o Takumi que aqueles homens são aventureiros de rank C, conhecidos como presas de leão. E ao ouvir isso, Takumi entende que eles estão ali como segurança de Papek, porém como o local é relativamente tranquilo, Red diz que a viagem costuma ser um pouco entediante. E quanto a Riel, ele torce para que apareçam alguns monstros, pois assim a viagem poderá ser um pouco mais movimentada. E de repente, Riel nota que Takumi segura uma sacola com muito cuidado e pergunta o que tem ali dentro. Nisso, Takumi diz que é a sua aranha assassina de estimação. E ao ouvir isso, todos ficam espantados, já que domar um monstro inseto é algo impossível de se fazer. Então Riel tenta se aproximar da aranha, mas acaba tomando um golpe no rosto. Nisso, Takumi se assusta, pois não esperava ver Maple atacando outras pessoas. Porém, Hat diz que a aranha agiu certo, afinal, ter o seu sono interrompido de fato é algo que incomodaria qualquer um. E, além disso, Hat diz que se a aranha tiver medo do mundo exterior depois desse incidente, isso será culpa do Riel, que a atacou durante o sono dela. E quanto a Maple, ela gruda em Bogar, o tratando como se fosse o pai dela. E durante a viagem, Papek chama Takumi para conversar sobre a poção que ele viu mais cedo e diz que se ele tiver mais dela em estoque, ele irá comprar. E durante a conversa, Papek freia a carruagem bruscamente. Nisso, Rap se anima, acreditando que há monstros por perto, e assim conferem lá de fora da carruagem, eles notam a chegada de alguns goblins, o que deixa Takumi perplexo, diferente dos aventureiros que encaram aqueles monstros como uma distração daquela viagem longa. E quanto a Papek, mesmo estando visivelmente assustado, ele tenta acalmar Takumi, dizendo que aquele tipo de ocorrência é muito comum na vida de mercadores viajantes, mas ao vê-lo tremendo tanto, Takumi nota na hora que o mercador está mais assustado que ele, até que de repente, dois goblins se escoram na carruagem e ficam de longe observando Takumi tentando entrar, porém Ryo
certos monstros com sua flecha, e com esse último ataque eles finalmente acabam com todos os goblins. E a partir desse momento eles conseguiram seguir viagem sem mais nenhum incidente, e passados 3 dias eles finalmente chegam ao reino Barola, em Bolton. Nisso Takumi vai a uma guilda para ajeitar as documentações dele de Maple. Eu falar com o recepcionista Hans, ele descobre que pode usar o cartão da guilda como um documento de identificação, porém ele precisará estar fazendo ao menos um trabalho simples por mês, caso contrário ele perderá o cartão. E após se registrar na guilda, Takumi se encontra com Papek para negociar as suas poções. E ao ouvir os valores que ele pretende lhe dar, Takumi toma um susto, afinal o dinheiro que ele receberá será equivalente a 7 milhões de ienes, o que para ele é muito dinheiro, mas em contrapartida Papek se desculpa, pois está dando um valor abaixo do normal para Takumi, afinal eles ainda não se conhecem direito. E ao ouvir isso, Takumi começa a estranhar algo, afinal Papek está fazendo muito por ele mesmo tendo se conhecido há pouco tempo, então ele começa a suspeitar que há algum motivo oculto por trás, mas ao pensar um pouco, Takumi descarta a possibilidade de estar sendo enganado, afinal Papek não lhe passa a impressão de ser alguém que engana os outros. E seguindo com a conversa, Papek sugere que Takumi alugue uma casa com oficina, já que ele pretende ser produtor. Então ele chama um dos seus empregados, Thomas, e pede para levar Takumi até uma casa que atende todos os requisitos. E ao ficar cara a cara com a mansão, Takumi toma um susto, pois não imaginava que essa seria a casa que Papek estava falando. E além do mais, Thomas diz que o aluguel da casa é de apenas 1 ouro e 50 pratas, mas vendo que a casa está muito barata, Takumi volta a ficar desconfiado, mas no fim aceita ficar com essa casa mesmo. Então ele se muda para casa no dia seguinte. No meio de seus trabalhos, ele recebe a visita de Papek. Nisso, Maple o recepciona enrolando ele em suas teias. Eu ver isso, Takumi explica que apenas as crianças do vilarejo gostam de ser recebidas assim, portanto, ele pede para Maple não fazer isso com qualquer pessoa. Porém, Papek demonstra estar gostando de ter sido enrolado ali, pois a textura reconfortante delas começa a atraí-lo para um soninho da tarde, e após conseguir tirá-lo das teias, Takumi se desculpa por aquilo, mas Papek diz que só se assustou no início. Dito isso, ele pede para usar o banheiro da casa, mas ao se deparar com o modelo da privada que Takumi fez, simulando a privada do seu mundo, Papek toma um susto. Então Takumi explica o funcionamento da sua privada tecnológica e diz que usa purificação para eliminar os excrementos e outras bactérias, mas ao ouvir isso, Papek estranha e pergunta para ele se ele tem afinidade com a magia da luz. Então Takumi nota que acabou falando demais e pede para Papek manter essa informação em sigilo. E ao seguirem com a conversa, Papek pede para Takumi lhe fornecer 100 dessas privadas tecnológicas, porém ele logo se lembra do empecilho que Takumi sofrerá, pois como a Igreja da Luz Divina costuma usar os poderes de purificação dos indivíduos para os seus interesses, eles com certeza não ficarão muito felizes em ver que a magia da luz está sendo usada pela população comum com privadas. Eu vi isso, Takumi nota que eles terão dificuldades em produzir essas privadas em massa, mas Papek diz que já sabe como obter apoio para dar continuidade com esse projeto, porém o nome de Takumi não poderá ser conhecido, então ele pede para que o garoto possua escravos, pois essa é a única forma deles conseguirem dar continuidade com o projeto sem que ele morra trabalhando. Porém Takumi diz que pretende fazer todo o trabalho sozinho mesmo assim, mas ao se lembrar que ele precisa fazer uma missão por mês para manter o seu cartão da guilda, Takumi nota que precisará de ajuda. Nisso Papek o leva até a Companhia Mula, o comércio de escravos mais confiável de Bolton, e chegando lá ele começa a andar pelo local e se depara com uma jovem que chama a atenção dele, afinal é uma elfa, porém ela, olhando para ele, simplesmente manda o garoto ir embora na sua primeira palavra que fala com Takumi. E quando ele bate de frente com aquela elfa, ela manda ele ir embora, falando que aquele lugar não é para uma criança igual a ele. E ele fica chocado com essa informação. E já em outro momento ele se encontra com Mulan, a proprietária dali, que o Papek fala que o garoto quer comprar um escravo, mas fala que ele tá relutante quanto a isso. E Takumi explica que de onde ele vem não se tem um costume de se ter um escravo. E assim Mulan entende na hora, mas fala que ali naquele reino o escravo tem os seus direitos reservados. E o garoto explica que em geral o contrato do escravo diz que ele pode ter direitos sim, fora que o mestre precisa fornecer comida, roupa e abrigo. Em outra cláusula é dito que ambas as partes são proibidas de causar danos com risco de vida um pro outro, fora que forçar o escravo a executar ações não descritas no contrato é proibido, assim como o fato do escravo ser proibido de compartilhar informações sobre seu proprietário para outras pessoas. E ela fala que também tem vários tipos de acordo com escravos, que existem aqueles que se tornam escravos por causa de dívidas e formam um contrato que dura até que eles paguem a dívida inteira, fora que os criminosos podem aceitar um contrato para se reformar e garantir um meio de ganhar a vida. E ela fala que os prisioneiros de guerra podem aceitar um contrato para ganhar um lugar para morar. E ela também diz que tem um contrato daqueles que foram atacados e raptados por ladrões ou bandidos que os forçaram ilegalmente à escravidão. Olha, na minha visão já começou a virrar aí, né? Tava indo bem, tava maneiro, parecia bastante com a caderneta azul que a gente tem aqui no Brasil, mas aí desandou. E nisso o Papek fala que pro garoto seria melhor um escravo de guerra, já que ele não pode fechar o contrato sem a permissão do mestre. Então ela pergunta por quê, e ele fala que o garoto é um artesão com habilidade e talento que os outros não podem esperar imitar. Mas nisso Mulan pergunta a opinião do garoto, e ele fala que realmente é um artesão, mas ele precisa também fazer missões da guilda e outras coisas,
então ele não consegue lidar com as tarefas diárias, e ele gostaria de ter alguém que possa administrar a mansão que ele está morando atualmente e fazer todas as tarefas que a mansão necessita. E ele também fala que tem habilidades que precisam ser mantidas em sigilo para que ele não tenha problemas posteriores, fora que ele também gostaria que o escravo pudesse lutar, pois como ele vai ter que fazer missões, seria bom ele lhe acompanhar durante aquelas coletas. E vendo que ele precisa de um escravo para cuidar da casa e outro para batalha, ela nota que são dois, e assim ela chama Maria, uma garota fofinha que chama a atenção do Prota. E ela fala que a garota foi sequestrada quando era criança e acabou se tornando uma escrava, e ela fala que ela sabe ler, cozinhar e também cuidar da casa. E o garoto fala todas as acomodações da casa, e a garota pensa que sendo desse tamanho ela não vai ter problema em dar um jeito sozinha. E vendo ela toda animadinha, o garoto fica aliviado, então ela acha estranho. Ele fala que achou que alguém tão fofo como ela teria muitos compradores. Então a garota fica toda vermelhinha, mas pergunta pra ele se está tudo bem que ela apenas faça o dever de casa, falando que não vai poder fazer mais nada. Ele questiona sobre isso, então ela fala que não vai poder ir pra cama com ele. Ele fala que não precisa, mas ela confirma de novo se tá realmente tudo bem que ela não faça serviço noturno, e ele fala que não precisa disso. Então Mulan pergunta se eles podem prosseguir com o contrato, e o garoto fala que tá tudo bem, e ela pensa sobre o outro que ele tá procurando, e fala que não vai ter um escravo que se adeque ao que ele quer. Mas nisso Maria pergunta sobre a outra garota que tá ali, e ela apenas manda a garota ficar quieta e arrumar suas coisas, e ela até tenta debater, mas Mulan manda ela sair dali o quanto antes. Porém o garoto, notando que ela não tá falando a verdade quando fala que não tem mais ninguém, pergunta sobre isso, e ela fala que tem sim, mas fala que ela tem alguns problemas, e ele começa a ficar cada vez mais curioso. Então ela tenta falar que vai entrar em contato quando tiver alguém que se adequa a ele, mas o garoto pede pra ver essa pessoa da qual ela tá falando, e começa a utilizar a sua habilidade de intuição, falando que isso pode lhe render alguma coisa. E nisso Mulan o leva até Sofia, falando que a garota foi presa numa guerra que teve entre os reinos há 50 anos. E o garoto fica chocado com isso, e fala que ela teve a sua magia trancada, fora que também recebeu um baita no ferimento na sua orelha. E fora isso que ela já falou, ela fala que a mão direita e a perna esquerda da garota tem um movimento prejudicado. E enquanto Mulan fala que ela não vai ser útil pro garoto, ele apenas pede pra falar com ela, e Mulan apenas concorda, mandando Sofia lembrar de não ser rude com o seu cliente. Então ela fala que como Mulan falou, ela não vai ser útil, mas o garoto acaba se aproximando dela, pedindo desculpas e agarra o rosto dela, olhando no fundo do olho da garota, e começa a ler todas as informações dela. E vendo tudo isso, ele percebe que a garota é ridiculamente forte, tendo nível 63, porém 82 anos. Mas ele vai botar à prova aquele ditado que a panela velha faz comida boa. E ele começa a pensar que se for capaz de curar a deficiência de seus membros e dissipar a maldição, ela vai ser muito boa. Enquanto ele tá todo bobo, olhando no fundo dos olhos dela, Mulan volta perguntando o que ele achou da garota após conversar com ela. E o garoto fala imediatamente que vai fechar contrato com ela. E assim Sofia pergunta se ele ouviu, falando que não pode lutar. Mas Iruma vira pra ela falando que então ele só precisa fazer algo para consertar tudo isso. E tanto ela quanto Mulan ficam totalmente inacreditadas, perguntando se ele tá dizendo que pode fazer algo sobre os problemas que prendiam ela há mais de 50 anos. E ele fala que sim, pensando que tá quase no nível que precisa. E assim Mulan começa a gargalhar. Mas nisso Sofia continua reclamando, então o garoto vira pra ela pedindo pra ela falar caso ela não queira ser a sua serva, mas ela se dá por vencida, falando que um escravo não tem que gostar ou não gostar. E assim, após isso, ele assina um contrato, e Mulan acha estranho tudo que lê ali. E enquanto eles estão conversando, Maria chega agradecendo por lhe comprar, e Sofia também chega, e Mulan começa aquele ritual, lançando a magia como prova do contrato, e assim um círculo mágico aparece no pescoço das duas, como prova de que elas são dele a partir de agora. E assim as duas agradecem ao garoto por ter lhe comprado e se tornar o mestre delas, e ele começa a falar com elas cheio de formalidade, mas Sofia pede pra ele parar de ser tão educado e respeitoso com as duas. E nisso, quando eles vão pra casa, o garoto abre sua porta e Maple pula nele, toda amorosa, parecendo um cachorro, e as duas tomam um susto, com Sofia protegendo Maria, achando que aquilo é um ataque, mas então o garoto diz que aquele é seu pet, e elas ficam surpresas por ele ter uma aranha daquelas como seu animal domado. E nisso, já dentro da casa, ele leva as duas pra um dos quartos, falando que Maria pode ficar com um e Sofia com a outra. Então elas ficam surpresas com isso, pois aquilo é muito luxo, cada uma tendo seu próprio quarto. E o garoto fala que aquela mansão tem muitos quartos disponíveis e seria bom pra ele se elas ocupassem algum deles. E ele também fala que aquela casa tem um banheiro enorme, falando que quando elas terminarem de desempacotar suas coisas, elas podem tomar banho. Mas Sofia fala que ele deveria se banhar primeiro, porém o garoto diz que realmente não tem um tempo definido para tomar seu banho. Fora que ele fala que o banheiro usa um dispositivo mágico para mantê-lo constantemente limpo, então não tem problema usar antes ou depois. E assim, enquanto as duas estão no banho, Maria começa a falar que é realmente surpreendente que Mulan deu o contrato dela para alguém, pois ela sempre negou, não importando quanto dinheiro a pessoa oferecesse. E ela fala com Sofia que esse mestre deve ser realmente muito bom, mas Sofia fica quieta e começa a falar que deu uma olhada no contrato que Mulan preparou na empresa comercial, e
nele não tinha nenhum tipo de informação a respeito de Takumi. E ela pensa que se ele tá escondendo tanto assim as suas informações, deve ter algum trabalho que ele não queira que ninguém saiba, e se questiona o que ele está tramando. E já um tempo depois ele faz a comida para elas, fazendo um omurice para as garotas. Então Maria começa a pensar que ele cozinha muito bem e está perdendo seu trabalho naquela casa. Fora que Sofia também fala que sentar com ele para comer seria algo desrespeitoso, mas ele fala que seria melhor desse jeito. E além disso, ele pede para Maria parar de lhe chamar de mestre o tempo todo, perguntando se ela pode apenas lhe chamar por seu nome. E ela aceita isso rapidamente, chamando de Takumi-san. E um tempo depois ele vai até Papek pegar algo que ele encomendou. E enquanto ele volta para casa, ele acaba vendo uma igreja, entrando lá e orando para aquela deusa que ele colocou naquele mundo. Então a deusa responde ele, levando ele para aquele lugar nos céus para conversar com o garoto. Enquanto ele rezava, ele perguntou por que ela não está envolvida com Sidônia. E ela fala que na verdade não tem nada a ver com Sidônia e nem com a religião da luz. E ele fala que de acordo com a explicação dela naquele mundo, existem duas religiões, a Igreja da Criação e a Igreja da Luz Divina. E a Igreja da Criação sempre cultuou Nolim, e a Igreja da Luz Divina foi criada mais tarde, junto com seu Deus que não existe. E ele fala que a Igreja da Luz Divina usou bastante seus meios para espalhar toda a sua influência e se opuseram à Igreja da Criação. Mas Nolim fala que não fez nada, pois não queria se envolver nos assuntos mesquinhos da humanidade. Então por isso o Império de Sidônia começou a utilizar a magia de invocação, e isso levou ao incidente que alguém como ele, que não era um alvo, também foi invocado. E ela fala que é por isso que ele deu sua super bênção, mas também avisa o garoto que o seu tutorial está acabando e ele não vai mais só ficar encontrando pessoas que lhe fazem bem. E ele pensa que foi por isso que encontrou tantas pessoas boas no seu caminho até agora. E ele nota que isso significa que cabe a ele determinar como os eventos acontecem a partir dali. Meu amigo, aparentemente a deusa vai desligar teu hack e nada vai ficar dando tão certo o tempo todo. Enquanto isso, um ano no futuro, os 3 heróis que foram invocados estão sendo treinados para se tornar uma força do Império Sidônia. Mas enquanto um deles está treinando, a Akane não gosta nada disso, e aquela mulher que ele invocou volta a falar com ela. Porém, ela continua pensando que aquela mulher é perigosa. E nisso, enquanto Takumi vai para casa, ele acaba tropeçando na porta, deixando seu embrulho mágico cair. E Sofia quase pega ele, mas nisso o garoto toma um susto e guarda no seu item box rapidamente. Então ela fica pensando que aquilo foi muito bem embrulhado, se perguntando o que ele está escondendo. E já alguns momentos depois, ela se esgueira até o quarto de trabalho dele e vê ele se cortando com veneno e falando o nome de Maria. Então ela adentra, pensando que ele pode estar planejando fazer alguma coisa ruim com a garota, mas se cansa no meio do caminho devido às suas maldições e cai no chão, machucando sua mão. E o garoto fica surpreso que ela seja tão delicada assim, curando ela e levando ela pro quarto. E ele pergunta pra Maria se ela sempre foi assim. Ela fala que sim, pois se mover muito de repente faz ela ficar extremamente cansada. E nisso o garoto enfim resolve tomar uma ação invocando seus poderes, e primeiro libertando ela da maldição e depois usando a cura mais forte que ele tem, consertando a orelha dela que estava partida. E ele pensa que agora ela deve ser capaz de lutar como antes. E já um tempo depois, quando ela acorda, Maria fala que o garoto a levou até ali. Ela começa a falar que ele não é a pessoa que Maria pensa, então a garota diz que ele na verdade é melhor do que ela achava. Então Sofia acha que ele seduziu a garota, mas ela mostra um espelho falando pra ela olhar pra sua orelha, e ela nota que a sua orelha foi consertada, ficando totalmente surpresa, fora que ela também verifica que vê que a sua magia está de volta. E ao notar que está curada, ela vai até ele pouco tempo depois, e ele começa a explicar tudo pra ela, falando que precisava de mais um nível na sua magia da luz, fora que aquilo que ela viu ele se cortando e usando foi extraído de ervas Nenum altamente venenosas que ele adquiriu com Papek. E ele fala que estava se ferindo e se curando para aumentar o nível da sua magia e conseguir finalmente utilizar a cura mais forte. E também fala que Maria foi quem quase jogou suas ervas no lixo e por isso ele falou que ela é cruel. E nisso Sofia pergunta por que ele fez tudo isso por ela, e ele fala que, como havia dito, ele daria um jeito de consertar ela novamente. Então a garota fica totalmente chocada, se ajoelhando na frente dele, jurando lealdade pra Takumi ao longo de toda a sua vida. Então ele apenas sorri pra ela, falando que é muito bom tê-la no seu time. E ao voltar pra casa, Takumi é abordado por Maria, que diz a ele que viu um momento em que o garoto estava interagindo com Sofia num clima romântico, e aos olhos de Maria, Sofia transparecia ser um cavaleiro prometendo proteger uma princesa, e a princesa em questão era o próprio Takumi, que ao ver isso, obviamente, começa a reclamar. E bem, ao seguirem com o trabalho, Takumi e os outros produzem maços privados que foram perdidos. Nisso, Takumi comenta com Maria sobre uma possível viagem sem rumo que ele pretende fazer, afinal, ele quer encontrar novos materiais e aproveitar a visão de novos pontos turísticos, além de explorar algumas ruínas. Mas ao ver que Takumi pretende levar todo mundo menos ela, Maria começa a chorar, implorando para ir também. Nisso, Takumi se lembra que seria perigoso deixá-la naquela mansão sozinha, então decide mudar de ideia, levando-a com eles. E ao analisar os status dela, Takumi descobre que Maria, de fato, é uma guerreira capaz de se defender durante a missão, e assim que volta para casa, Takumi decide fazer as armas e armaduras de todos antes deles partirem. Mas ao chegar na parte das armaduras, ele se lembra que precisa tirar as medidas das garotas, porém Takumi fica com vergonha de pedir isso para elas. Então pega 2
de manequins que clonam as garotas e usam os bonecos para tirar a medida. E passados alguns dias, Takumi finalmente termina as armaduras, então as garotas agradecem o esforço dele e prometem se esforçar também. Além das armaduras, Takumi entrega um anel mágico para cada uma delas, para ajudar a lançar magias mais facilmente. E seguindo adiante, Takumi registra Sofia e Maria na guilda e elas recebem um cartão de rank H. E nisso, Takumi se atenta em pegar apenas missões básicas para que as duas possam evoluir para ranks mais altos. E de repente, durante a conversa, Takumi é interrompido por um grupo de homens de rank D que tentam forçar Sofia e Maria a irem com eles. Nisso, Takumi, mesmo com medo, se coloca à frente delas para proteger as suas amigas. Então um dos homens tenta golpeá-lo, mas Takumi enrijece seu corpo com carvão imbuído com diamante, fazendo o inimigo sentir como se tivesse socado uma parede de concreto. E no meio dessa confusão toda, o mestre da guilda, Barak, aparece no local para resolver aquele problema. Nisso, ele leva Takumi e seu grupo para conversar numa sala separada. Eu descobri o que aconteceu. Barak sugere que eles levem Maria e Sofia a um rank D, pois tendo um rank maior, elas terão menos chance de serem abordadas por homens daquele tipo. Então Barak seleciona 3 missões para eles. Uma das missões consiste em exterminar goblins, a outra seria para exterminar kobolds e por fim, eles precisarão coletar ervas Meryl. E eles então partem para a primeira missão de exterminar os goblins, mas no fim eles matam goblins e kobolds todos juntos. E nisso, Sofia deduz que deve haver algum general goblin pela área, pois só isso explicaria a quantidade exorbitante de goblins por ali. Mas como eles não estão em um nível de acabar com o general goblin em seu exército, Takumi se preocupa em seguir adiante com a missão. Porém, Sofia lembra que ela possui magia espiritual e ele magia elementar, enquanto a Maria, ela possui magia de terra. Portanto, Sofia acredita que se eles cooperarem juntos, há uma grande chance deles conseguirem vencer o general goblin, mesmo eles estando uns níveis abaixo do ideal. E de repente, Kaede diz ao Takumi que está prestes a evoluir, e ao ouvir isso, ele coloca ela na sua dimensão móvel. Em seguida, eles partem em direção à base dos goblins e disparam suas magias contra os inimigos, deixando o local em chamas. Isso, Takumi deduz que a batalha já tem acabado só com isso, porém Sofia o alerta sobre a chegada do general goblin e um cavaleiro goblin, que no caso são espécies superiores do bando. E após um árduo combate, eles derrotam os inimigos e voltam à guilda mortos da Silva. Então eles são levados até Barak, que se impressiona com o feito deles, pois para derrotar o general goblin é necessário um exército inteiro de aventureiros acima do rank D. E durante a conversa, Kaede retorna já evoluída. E sim, tinha que virar uma loli, né? É normal isso daqui já. E quanto ao recepcionista, ele decide preparar uma recompensa adequada para o grupo. Além disso, ele anuncia que Takumi avançou para o rank E e já as garotas avançaram para o rank F. E já em outro momento, Papek vai à casa de Takumi, mas cai no chão ao ver a transformação de Kaede. E após acordar, Papek diz que está ali devido ao fato do Marquês Godwin ter pedido para conhecer Takumi. Ao ouvir isso, ele pergunta o porquê de um senhor de terra de querer conhecê-lo. Então Papek diz que possivelmente Godwin quer falar com ele sobre o dispositivo com magia de purificação, no caso, o vaso sanitário. Ao encontrar com o nobre Takumi, inicialmente ouve Godwin agradecendo por ter lhe vendido os vasos, afinal, graças a essa criação dele, a cidade ficou livre de pragas. Mas ao ver o nobre abaixando a cabeça para ele, Takumi diz que ele não precisa disso, porém Godwin deixa claro que se for para o bem do seu reino, ele abaixa a cabeça para qualquer pessoa e quantas vezes forem necessárias. Além disso, ele também agradece por ter exterminado o general Goblin em seu exército, afinal, normalmente, esse seria um trabalho para os seus cavaleiros, mas Takumi o fez de antemão. E durante a conversa, ele demonstra estar preocupado com Takumi e o manda não baixar a sua guarda nunca, especialmente quando o Sacro Império de Sidônia resolver ir atrás dele. E bem, ao voltar para casa, Takumi recebe as roupas íntimas que pediu para Kaede fazer, mas assim que ele vai até Sofia e Maria lhe entregar as calcinhas, ele começa a corar quando elas perguntam se ele gostaria que elas vestissem aquilo na frente dele. E no dia seguinte, Takumi apresenta sua nova criação, a geladeira, que embora fosse muito comum em seu mundo, naquela nova realidade era algo revolucionário. E após mostrar a geladeira para Maria e Sofia, ele comenta com elas sobre a sua ideia de melhorar os equipamentos deles, pois isso irá auxiliá-los quando eles entrarem em viagem. Então ele sugere preparar uma armadura feita com mitril e adamantita. E ao ver isso, Sofia diz que não se importa muito com o material usado, contando que a armadura o mantenha seguro. Então Takumi se dirige até Hans para tentar descobrir algum lugar que venda os minérios que ele procura. Nisso, Hans o informa sobre uma cidade chamada Horas, que fica a noroeste do reino de Barcola, um lugar que possui minas com mitril e adamantita. No entanto, Hans deixa claro que a entrada é proibida para não membros da guilda de ferreiros, e por isso Takumi precisará entrar no local através de uma brecha. No caso, basta ele pegar uma missão para derrotar monstros que aparecem na mina, pois assim ele terá acesso ao local. Mas antes de ele partir em missão, o mestre da guilda pede para ele coletar algumas madeiras de Trent para ele. Afinal, a floresta onde se encontram essas madeiras fica na direção da cidade de Horas, o local para onde ele já está indo. E além de todo esse trabalho, o mestre da guilda empurra uma quarta tarefa para Takumi e pede para ele escoltar um ferreiro até Horas, pois caso Takumi faça isso, ele irá promovê-lo para rank D e para rank E Sofia e Maria. E no meio da conversa, Riel aparece por lá. Nisso, Takumi chama para ir com ele até Papek, que por sua vez oferece uma carruagem de sua empresa para Takumi prosseguir com a sua viagem. Em troca, ele precisará lhe vender alguns minérios que ele extrair a preço de atacado. Enquanto
Enquanto isso, Sofia fica preocupada com a demora de Takumi e deduz que tem acontecido algo com ele. Voltando a Takumi, ele se desculpa com Ryo por fazer ela acompanhá-lo, mesmo estando cansado, mas ao ver isso, Ryo diz que não está fazendo nada demais e de repente, enquanto caminham pela floresta, eles sentem uma ameaça se aproximando. E ao ver que não conseguirá enfrentar o inimigo de igual para igual, Ryo puxa Takumi pelo braço e começa a fugir do local. Porém, a garota encapuzada que o cercou chuta Ryo contra o chão, impedindo que ele consiga fugir. Em seguida, ela tira o capuz, revelando que é Sofia, e começa a se aproximar de Ryo para matá-lo, pois acredita que ele seja o inimigo que ameaçou Takumi. Mas nisso, a garota entra no meio dos dois, implorando para Sofia parar com aquilo, e explica que, na verdade, Ryo não é um de seus inimigos. E logo após eles conseguirem explicar essa bagunça toda, os três seguem para casa de Takumi. Na manhã seguinte, Ryo volta para casa morrendo de inveja por ele ter tantas garotas bonitas na sua casa, e passados 3 dias, Takumi e as garotas vão até a carruagem onde se encontra o ferreiro que eles precisaram escoltar. E assim que chegam na floresta dos Trents, Takumi pergunta para Sofia se há alguma forma de diferenciar árvores Trents daquelas que não são. Então Sofia explica que os Trents se disfarçam de árvores comuns, no entanto, ela acredita que ele será capaz de diferenciá-las com a sua detecção de magia. E ao reparar na árvore próxima a eles, Takumi a reconhece como uma Trent, então parte para cima dela, recolhendo as primeiras madeiras da floresta. Mas logo em seguida, várias outras árvores começam a cercá-los e ficam irritados ao ver que eles derrubaram um de seus amigos. Ao ver que eles demorariam muito para acabar com aquelas árvores individualmente, Sofia sugere que todos usem suas magias, e no fim eles acabam com todos os inimigos ao redor. E nisso, Takumi nota um fruto caindo de uma das árvores e pergunta o que é aquilo. E Sofia então diz que aquele fruto é conhecido como maçã milagrosa, um fruto muito raro e que é difícil de ser ingerido. E após terminarem de caçar os Trents, eles finalmente chegam à cidade de Horas, onde se encontra as minas que eles precisaram explorar. E ao irem até a guilda da cidade, eles pegam um trabalho para exterminar toupeiras de ferro. E já na mina, Takumi aproveita o acesso ao local para começar a minerar. Nisso, ele encontra os seus primeiros minérios, mas no meio do trabalho, eles são abordados por uma toupeira de ferro, que rapidamente é derrotada por Takumi com a sua magia de luz, pois ele cegou o bicho e deixou ele atordoado. E após eles finalizarem a mineração, todos voltam em segurança para Bolton. E no dia seguinte, Takumi se encontra com o ferreiro de Gambo, que estava escoltando, e pede para ele ensinar o básico sobre sintetizar e forjar mitril e adamantita. E ao fim do processo, ele finalmente consegue forjar as armaduras com os seus minérios. Dizendo isso, Takumi retorna para Maria e Sofia e entrega a elas seus novos equipamentos. Então Sofia se sente muito grata a ele e promete que irá proteger Takumi com todas as suas forças, ainda que precise se sacrificar para isso. E tendo dito isso, ela pede para ele forjar um escudo forte e resistente para ela. Então Takumi atende o pedido da garota e pede para Sofia valorizar a vida dela em primeiro lugar, ao invés de querer se sacrificar por ele. E em um ano no futuro, no Sacro Império de Sidônia, o rei recebe 2 heróis em sua sala, que estão presos aí para o reino Samandor, todo em busca de proteger a paz daquele mundo. E voltando para Takumi, Sofia ouviu muito cansada após terminar o escudo dela e sente que acabou pedindo demais para ele. Enquanto isso, no reino de Barcola, o rei recebe uma carta de Sidônia, onde o representante diz que estará ansioso para ouvir mais sobre a magia de purificação, para tomar as providências plausíveis, e por isso irá mandar um mensageiro ao local. Mas assim que finaliza a carta, o rei de Barcola encara aquelas palavras de Sidônia como uma ameaça. E seguindo adiante, o rei de Barcola conversa com o mensageiro de Sidônia. Nisso, o mensageiro fala sobre dispositivos mágicos que Barcola está usando para purificar os seus esgozos e diz que esses dispositivos alcançaram as terras de Sidônia. E por causa disso, a Igreja da Luz Divina emitiu um apelo ao Santo Império do Papa de Sidônia sobre esse assunto. E nas palavras da Igreja, a magia da luz é um presente de Deus concedido apenas à Igreja da Luz Divina. Portanto, eles querem que a magia de luz que está no reino de Sidônia seja entregue à Igreja. Afinal, usar uma magia tão poderosa para limpar banheiros é algo mal visto pelo Papa. Portanto, o rei de Sidônia deve entregar à Igreja o responsável por fazer aquele dispositivo de purificação. Mas ao ouvir isso, o rei diz na lata do mensageiro que não irá entregar o responsável. E assim que fica sabendo de toda a ocorrida através de Papek, Takumi fica preocupado e diz que tomar aquela atitude é o mesmo que virar a Igreja contra eles. Porém, Papek diz que na verdade há outra religião além da Igreja da Luz Divina naquele reino. No caso, ele está falando da Igreja da Criação, que adora a deusa Nolin. E seguindo com a conversa, Papek diz que está ali para fazer um pedido a Takumi. No caso, Godwin pediu para se encontrar com ele para falar sobre esse dispositivo dele de purificação de banheiro. Nisso, Takumi se lembra que Godwin o protegeu do Santo Império da interferência de Sidônia, portanto, ele sente que seria rude recusar esse pedido. Ao conversar com Maria e Sofia, ele pede para elas o acompanharem nesse encontro com Godwin na capital real. E ao ouvir isso, Maria aceita na hora, pois essa será a sua chance de conhecer a capital real pela primeira vez. E seguindo a conversa, Takumi diz que eles sairão em uma semana, pois precisarão se preparar para a viagem que durará 7 dias. E já em outro momento, Takumi se encontra com a deusa Nolin, que pede para ele oferecer uma oferta. Em troca, ela garantirá que as garotas terão uma viagem segura até a capital real. Mas antes de entrar nesse assunto, Takumi primeiramente pergunta se a Nath seria a deusa da Igreja da Luz Divina. E ao ver ele fazendo muitas perguntas sobre outra deusa, Nolin fica irritada, porém Takumi diz que está curioso
sobre um motivo em específico. No caso, o Santo Império da Sidônia está começando a se aproximar dele, como as ações dele influenciam na perca das bênçãos da deusa Nolin, ele deduz que tenha feito algo errado para o reino Sidônia estar atrás dele. Nisso, Nolin diz que, na verdade, ele não fez nada demais, então Takumi pergunta o que aconteceu com os heróis invocados por Sidônia, e Nolin diz que ao enviar Takumi para aquele mundo, ela o colocou em uma linha temporal diferente. No caso, os heróis só serão convocados por Sidônia daqui a 1 ano. E bem, enquanto isso, na linha temporal dos heróis, Akira está treinando com seu instrutor, enquanto os outros 2 heróis observam o combate. E voltando para a linha temporal de Takumi, ele decide fazer o design de uma carruagem para seguirem com o trajeto até a capital real. E ao ver que ele pretende criar algo do tipo, Maria fica impressionada com a audácia do garoto, mas Takumi a lembra que ficar pegando carruagem emprestada toda hora irá custar muito caro, tendo em vista que Papek sempre lhe pede algo em troca. E embora ele consiga fazer a carruagem, Takumi diz que eles não possuem um cavalo monstro, que no caso é um animal que ficará responsável por puxar a carruagem, e vendo que não terá como resolver esse problema de outra forma, Takumi sugere pegar cavalos emprestados na guilda, mas ao ouvir isso, Maria diz que eles podem encontrar cavalos do tipo hack, que são mais rápidos do que cavalos monstros, e assim que chegam na floresta, Takumi se depara com uma árvore caída no chão, e decide levá-la com ele, afinal ele irá usar a madeira para fazer uma carruagem, enquanto a Maple, ela segue adiante pela floresta após ser ignorada por eles. Encontra um cavalo Drake ferido, vindo diretamente de São Paulo. Em seguida, os monstros que feriram o cavalo começam a se aproximar para atacá-la, mas no fim, ela consegue fazer uma redoma com a sua teia e se proteger junto com o cavalo, mas os monstros começam a atacar, e assim ela fica chamando por Takumi, e no fim, ele realmente chega a tempo e acaba com todos os inimigos. E ao ver o cavalo Drake ferido à sua frente, Takumi o guarda com o Maple, pois não vai ter o que fazer por enquanto, mas assim que Sofia o vê fazendo isso, ela o lembra que armazenar um monstro que não é seu familiar irá consumir muita mana dele. Nisso, Takumi começa a se sentir tonto e cai apagando no chão, e passado-se 12 horas desse ocorrido, Maria fica preocupada e sai em busca de algo para ajudar ele, enquanto a Sofia, ela fala com o Maple, explicando tudo o que aconteceu e pede para ela dar um jeito de tirar o cavalo Drake do quarto branco, caso contrário, Takumi não poderá ser curado. Enquanto o Maple planeja como irá fazer para tirar o cavalo do quarto branco, Maria vai até a empresa Papek comprar ervas medicinais para o monstro, e assim que Takumi acorda, ele vê que Sofia esteve segurando sua mão aquele tempo todo, num clima maneiro, então ele vai até o cavalo Drake e lança o feitiço de familiar na criatura, que agora aceita se tornar o cavalo dele, e com isso Takumi consegue usar uma magia de cura nele sem que o cavalo fique desconfiado, e após tratar as feridas do cavalo, Takumi diz que eles finalmente possuem ele como aliado, enquanto a Maple, ela se questiona de qual o nome escolher para o cavalo, e seguindo com a mesma lógica da Maple, que teve seu nome escolhido por conta da folha que ela tem no seu abdômen, o Prata também dá o nome de folha pro cavalo, o chamando de Tsubaki. Em outro canto, uma garota fera com aptidão mágica é levada até um homem para ser vendida como escrava, porém o possível comprador a descarta por notar que ela não é capaz de fazer nada útil. Nisso, a garota fera chamada Raviv tenta convencer o comprador, dizendo que se esforçará muito para ser útil para ele algum dia, mas ao ouvir isso, o comprador diz que não irá seguir com a negociação, pois ele precisa de alguém que possa ser útil imediatamente. Nisso, Burton tenta acalmá-la, dizendo que algum dia aparecerá alguém para comprá-la e se tornar o mestre dela, mas ao deitar a cabeça no travesseiro, ela se lembra que Burton já está falando isso para ela há muito tempo, e além disso, Raviv se lembra do irmão mais novo que deixou para trás, e na ocasião, ela havia prometido a ele que traria dinheiro para casa, portanto, ela pede pro garoto cuidar da mãe deles até ela conseguir se estabilizar, mas ainda que ela tenha feito essa promessa com um semblante determinado em seu rosto, Raviv nota que acabou não conseguindo cumprir com o que prometeu, e bem, enquanto isso, Maria e Sofia tentam convencer Takumi a trabalhar um pouco menos, para ter um tempo de descanso, porém ele tranquiliza os dois, dizendo que está bem. Dito isso, ele volta ao trabalho, se dirigindo até a guilda, e chegando lá, ele descobre através de Hans que há uma criatura rondando a cidade, porém como eles não identificaram o ser, tudo que eles têm é um esboço do monstro feito com base nos relatos dos testemunhas, porém o paradeiro da criatura ainda segue sendo um mistério, e bem, ao seguir a conversa, Takumi diz que está ali para registrar um outro familiar, porém ao se lembrar que Takumi já registrou até mesmo uma aranha como familiar, Hans diz que não se espantará com o próximo monstro que ele pretende domar, porém assim que Takumi mostra o cavalo Drake, Hans compara o cavalo com o monstro do esboço e nota que o desenho é exatamente igual ao cavalo Drake, e conta ao dono da guilda, ele chama Takumi para conversar de canto mais uma vez. Enquanto isso, Sofia caminha pela rua, até que de repente, ela se lembra de uma conversa que teve com Mulan, quando tentou negociar por um escravo, porém Mulan diz que ela não tem nenhum escravo que atenda os requisitos de Sofia, portanto ela diz que entrará em contato com alguns colegas comerciantes em outra cidade para tentar encontrar o melhor escravo para ela, e de repente, Maria se junta a ela nas tarefas e diz que notou Takumi um pouco mais exausto que o normal, ao ponto até mesmo dele acabar se esquecendo de comer direito, portanto, Maria promete que dará o seu melhor na cozinha, enquanto a Sofia, ela diz que a ajudará com isso, porém Maria fica com medo de ter a ajuda dela na cozinha outra vez. Nisso, Sofia nota algo errado e pergunta se ela se sente insegura de tê-la como auxiliar na cozinha, e Maria, por sua vez, manda real e diz que realmente tem medo de ter Sofia cozinhando ao seu lado, e ao ouvir isso,
Sofia entende e diz que também teria medo se fosse ela. Nisso, Maria nota algo diferente nela e diz que Sofia mudou, pois agora ela passou a suavizar um pouco mais a sua expressão. Porém, Maria diz que o lado mais maduro e elegante dela continua sendo muito bonito. Mas ao ouvir isso, Sofia fica sem graça e tenta mudar de assunto, focando em terminar logo as compras para que elas possam ir buscar o Takumi. Mas assim que elas vão até a forma de Gambo, elas encontram o Takumi apagado no chão devido à exaustão dele pelo excesso de trabalho. Nisso, de Gambo diz que não conseguiu parar o garoto a tempo, pois ele aparentava estar muito feliz durante o trabalho. Portanto, de Gambo não queria interrompê-lo. Porém, ele deixa claro que Takumi acabará colapsando se continuar levando uma rotina de trabalho tão intensa como essa. E bem, após acordar, Takumi finalmente termina de montar a sua carruagem própria. Então ele chama de Tsubaki para puxá-la, até que de repente, Maria e Sofia tomam um susto ao conferir o interior da carruagem. Afinal, Takumi colocou muito empenho naquele trabalho, até mais do que o necessário. Nisso, o garoto explica que encantou o local com uma expansão espacial, fazendo com que o interior da carruagem se assemelhasse mais a uma casa. E além disso, por eles estarem dentro do quarto branco da expansão espacial, eles nem mesmo sentem o tremor da carruagem. Sendo assim, eles podem viajar de forma mais confortável. Porém, Takumi vai até Maria e pergunta se há algo mais que eles poderiam acrescentar na carruagem. Nisso, ela tem a ideia de colocar lâminas saindo pelas laterais. Mas ao ouvir essa ideia tão aleatória, Takumi questiona o porquê dela quereria, se Maria diz que isso deixaria a carruagem mais legal. E bem, após fazerem uma pausa da viagem pela capital, Takumi e os outros se encontram com Papek, que pede para dar uma olhada no interior da carruagem de Takumi. Mas assim que confere o local, Papek toma um susto e diz que há vários recursos fora do comum naquela carruagem. Portanto, ele começa a chacoalhar Takumi, implorando para ele lhe dar mais alguns detalhes sobre aquela construção. E ao ver Papek todo histérico, Godwin o manda se acalmar, pois dessa forma ele deixará Takumi incomodado. Nisso, Papek se desculpa por sua grosseria e Godwin diz a Takumi que a carruagem dele de fato é digna de tamanho elogio, afinal, ele se sentiria abençoado caso tivesse uma dessas posses, só jogando aquele verde. E naquelas insinuações, ele decide ser mais direto e diz que pagaria 100 platinas para ter uma carruagem dessas. E ao ouvir isso, Takumi faz as contas em sua cabeça e descobre que 100 platinas equivalem a 1 bilhão de ienes. E a partir daí, eles iniciam a jornada juntos até a capital real, Biquilatos. E no caminho, Godwin encomenda com seu servo sobre os grandes feitos de Takumi para o seu domínio. E de acordo com a sua previsão, o garoto certamente alcançará patamares ainda maiores. Porém, como qualquer talento excepcional, ele pode atrair todo tipo de gente, incluindo pessoas mal intencionadas. Portanto, Godwin diz que precisará proteger Takumi desse tipo de gente. E seguindo adiante com a viagem, Takumi finalmente chega na capital real, Biquilatos. Nisso, Papek vai até Takumi e diz que há algo que ele quer discutir. No caso, ele revela que irá oferecer ao rei algo semelhante à carruagem de Takumi, pois, de acordo com Godwin, essa é a melhor forma de fazer o rei entender o talento excepcional do garoto. Porém, como a reunião deles ocorrerá em 5 dias, Papek acredita que eles não terão tempo de criar uma carruagem igual a do Takumi a tempo. Portanto, ele diz que o garoto pode começar a construção da carruagem quando eles voltarem a Bolton. Mas ao ouvir isso, Takumi o interrompe e diz que pode construir a carruagem tranquilamente no período de 5 dias. E além disso, se ele fizer o veículo em Bolton, ele terá o trabalho de trazer a carruagem até Biquilatos novamente. E embora ele consiga fazer tudo a tempo, Takumi diz que precisará de um lugar espaçoso para desenvolver o projeto. Nisso, Papek se dispõe a ajudá-lo quanto a esse problema. E ao voltar a se encontrar com as garotas, Takumi comenta sobre a companhia Palum que Papek lhe indicou e diz que eles irão ajudá-lo com espaço para a construção da carruagem a pedido de Papek. E ao ver o nome da companhia, Sofia diz que ela pertence a um homem chamado Burton e é conhecida por ser uma companhia muito confiável, mas ainda que ele esteja tendo um grande apoio de Papek, Sofia diz que ele precisará de mais pessoas para ajudá-lo na construção da carruagem, afinal, ele já se desgastou muito com seus trabalhos anteriores. Nisso, Takumi volta a dizer que não se sente cansado, porém Sofia aconselha ele a consultar a companhia Palum para ver se não há alguém que possa ajudá-lo, e após conversar um pouco mais com elas, Takumi entende que está se esforçando demais e decide acatar o pedido de Sofia. Nisso, ele vai até a companhia comercial de escravos de Palum à procura de um ajudante, e pede por alguém que entenda de alquimia. E ao ouvir isso, Burton diz que ele precisará de alguém que possua aptidão mágica. Enquanto os dois negociam, Maria vai até Sofia lhe informar que Kaede sumiu após começar a explorar o prédio de Palum. Nisso, Sofia decide sair para procurar ela, até que de repente, ela se depara com Ravev caída no chão após tomar um susto com Kaede. Nisso, Sofia manda Kaede parar de ficar vagando por aí sozinha. Dito isso, ela se vira para Ravev e se desculpa pelo susto que a garota acabou tomando. Porém, Sofia deixa claro que Kaede é, na verdade, uma boa garota e não irá fazer nada de mal para ela. Nisso, Sofia nota um livro antigo caído no chão, então Ravev diz que aquele é o seu livro de magia, onde contém a enciclopédia dos fundamentos da alquimia. E após conversar com a garota, Sofia pega Kaede e começa a descer as escadas para deixar o local, até que de repente ela se depara com Takumi, que está indo à procura de uma candidata para trabalhar com ele. Portanto, Takumi chama Sofia para acompanhá-lo. Nisso, eles são apresentados a Ravev, que começa a se sentir insegura, acreditando que Takumi irá se negar a comprá-la, o que por sua vez irá fazer com que Ravev continue sem conseguir ajudar a sua família. Nisso, Takumi pergunta se ela tem algum interesse por alquimia. E ao ouvir isso, Ravev se empolga e acena que sim com a cabeça, respondendo a pergunta
pergunta dele sobre ela ter interesse em alquimia, mas logo em seguida ela se lembra que ainda não é capaz de usar alquimia na prática, então ela abaixa a cabeça novamente, certa de que não será comprada. Nisso, Sofia conversa com Takumi e diz que Ravi está aprendendo vários tipos de magias por conta própria, o que comprova a força de vontade dela em aprender. Além disso, Sofia comenta sobre o livro que a garota carregava, que falava sobre alquimia. E ao descobrir qual livro é o que a garota está segurando, Takumi começa a conversar com ela ainda mais e decide fazer um teste com Ravi. No caso, ele entrega para ela o desenho de um círculo mágico e pergunta o que aquilo faz. Nisso, Ravi encara aquela pergunta dele como uma oportunidade para mostrar o seu valor, porém ao tentar responder aquela questão, a garota acaba se esforçando demais e diz que não sabe o que aquele círculo faz, começando a chorar, pois ela acredita que acabou fracassando de novo, mas para a surpresa dela, Takumi estende a mão em sua direção e diz que adoraria tê-la ao seu lado. Nisso eles fecham o negócio e Ravi pede para Takumi estar enviando o dinheiro dela para sua família, mas ao ver que ela pretende enviar todo o dinheiro que ganhar, Takumi estranha isso, porém Ravi explica que a aldeia de onde ela vem é muito pobre e caso ela queira dar uma boa condição de vida para sua família, ela precisa fazer esse sacrifício. Mas ao ver isso, Takumi diz que se entregar todo o seu dinheiro, ela permanecerá sendo uma escrava para sempre, pois nunca terá condições de evoluir na vida. Porém, Sofia lembra que Ravi irá aprender ainda mais técnicas e evoluir na alquimia, e quando isso acontecer, ela poderá ganhar a vida com suas próprias capacidades. Enquanto isso, no Sacro Império, a nação rival de Bárcula, eles planejam um ataque direto, porém a filha do rei vai até o seu pai e diz que os heróis estão prestes a chegar, portanto, eles devem evitar tomar qualquer atitude precipitada. Ao invés de atacar, ela sugere que eles espalhem um rumor de que há alguém desrespeitando a Igreja da Luz Divina. Isso por si só já será o suficiente para incitar a ira dos fiéis, e a filha do rei diz que só após isso, o Esquadrão da Luz Divina deveria agir. E ao ver Takumi criando um círculo mágico de alquimia complexo, Heavy surpreende com a habilidade dele. Nisso, Takumi deixa claro que ela logo mais era capaz de produzir um círculo de alquimia como aquele, mas ao ouvir isso, Heavy fica na dúvida se realmente conseguirá chegar a esse nível. Nisso, Takumi tranquiliza, dizendo que ela possui a qualidade mais importante que o alquimista precisa ter. No caso, Heavy possui o amor pela alquimia, pois os olhos dela reluzem quando o assunto se volta para isso. Eu pensar por esse lado, Heavy diz que de fato acha interessante ver como as coisas são formadas através da alquimia. E bem, ao chegar o dia da audiência com o rei de Bárcula, Takumi finaliza a carruagem que entregará ao rei, até que de repente ele vê um senhor se aproximando dele. Ao ver a carruagem que Takumi fez, o senhor diz que o garoto é muito mais habilidoso do que os relatos lhe contavam. E ao ver que ele sabe seu nome, Takumi fica confuso e pergunta como aquele senhor sabe disso. Nisso, Papek e outro cara se aproximam dele, chamando aquele senhor ao lado de Takumi de rei. Enquanto o senhor, ele se desculpa por se apresentar tão tarde e diz ser Lobo de Bárcula, o governante daquele reino. Eu descobri que estava ao lado do rei aquele tempo todo. Takumi toma um susto, congelando. Nisso, Bárcula pede para ele não ser tão formal, apenas por estar diante de sua presença. Afinal, eles estão em um encontro não oficial. E justamente por isso, o encontro não ocorreu em uma sala fechada, pois Bárcula queria se certificar de ter uma reunião o menos formal possível. E além do mais, Bárcula diz que quer poder agradecer Takumi informalmente, pois graças a ele a capital real encontrou uma solução para o problema de esgoto. E logo ao dizer isso, reabaixa a cabeça como forma de demonstrar toda a sua gratidão. E assim que Takumi vê aquilo, ele fica ainda mais sem graça e diz para Bárcula que não há necessidade dele abaixar a cabeça. E nisso, o rei diz que na verdade ele deveria estar recompensando Takumi lhe dando títulos de nobreza, mas ele acredita que isso colocaria o reino em um risco de alguma interferência indesejada. Nisso, Takumi diz que já é grato por ele lhe manter fora da visão de Sidonia. E bem, antes de partir, Takumi recebe uma recompensa do rei por ter resolvido o problema de esgoto da capital. Enquanto isso, um dos servos do rei comenta com ele sobre o dispositivo mágico que ele recebeu de Takumi e diz que assim que Bárcula exportar a carruagem para as outras nações, a influência de Takumi irá se espalhar ainda mais. Nisso, o rei diz que já está esperando por esse caso, pois sabe que a influência de Takumi extrapola o continente, e a Igreja da Luz Divina não ficará quieta, apenas observando todo. E passados-se mais alguns dias, Takumi retorna à capital e compra uma mansão por meio da companhia Papek. E assim que ele se muda para lá com as garotas, Takumi se espanta ao ver que Maria quer continuar trabalhando para ele sem receber um salário adicional, pois na visão dela, ele já está fazendo muita coisa por elas. Portanto, ela acredita que não há necessidade de receber um salário a mais, principalmente quando a mesada que ele dá para ela já serve para bastante coisa. E ao ouvir isso, Sofia diz o mesmo que Maria, porém Takumi aconselha elas a fazerem uma poupança para o dia que o contrato deles acabar. E Sofia diz que por ser uma elfa, ela vai viver muito mais tempo do que ele de qualquer maneira. Portanto, ela pretende viver ao lado dele para sempre e proteger o túmulo dele quando Takumi morrer. E quanto a Maria, ela volta a agir estranho como sempre, dizendo que quer que o seu túmulo fique ao lado do de Takumi. E bem, enquanto isso, no reino de Sidonia, no futuro, um dos servos da Santíssima Irmã lhe entrega um dispositivo mágico usado para purificar esgoto em Bolton e diz que o pegou em Baquilatos. Após se infiltrar no reino e analisar aquele dispositivo mágico, a Santíssima Irmã o repreende por considerá-lo muito herético, o que faz desse dispositivo algo odioso para qualquer pessoa que siga a risca doutrina de Anat. E além dela, a Santíssima Irmã diz que até mesmo o Papa Walbar também lamentou profundamente esse fato. E quanto ao servo à frente dela, ele a lembra que na Igreja da Luz Divina há pessoas
discursos que pregam que eles deveriam atacar o mal na raiz sem nenhuma misericórdia. Eu vi isso, a irmã se lembra que a raiz desse mal está em Bolton e para ela, de fato, não há nada de errado em acabar com esse mal pela raiz, justamente como a igreja está propondo fazer. Afinal, eles devem agir de forma a agradar a Nads. E no dia seguinte, Hevia pede para Takumi registrá-la na guilda de aventureiros para que ela possa ser uma aventureira como Sophie e Marie. E além do mais, Hevia lembra que se tornar uma aventureira irá aumentar a mana dela. Em consequência disso, ela poderá avançar mais rápido na sua carreira como alquimista. E assim que recebe um cartão da guilda, Hevia agradece Hans por se dispor a mandar todo o dinheiro que ela fizer para a família dela. Eu ver que há mais de uma pessoa no grupo de Takumi, Hans começa a pressioná-lo para o garoto escolher logo um nome para o seu grupo, que por sinal já é um dos melhores da guilda há um bom tempo. E além do mais, Hans diz que o grupo já existe há bastante tempo para continuar sem um nome, mas nisso Takumi diz que na verdade seu objetivo nunca foi ser um aventureiro. Além do mais, ele e os outros membros do grupo ainda não possuem uma visão clara de funções que cada um deve fazer, assim como os membros do grupo Presa de Leão. Porém, de repente, Baraki aparece por lá para treinar Takumi e leva o garoto para o ar livre para ele escolher tanto o nome, enquanto ele bate nele para isso rolar o mais rápido que puder. Mas conforme Takumi vai falando alguns nomes, Baraki deduz que ele não esteja levando as coisas a sério, já que não está sugerindo nenhum nome decente. Nisso, Baraki continua arremessando Takumi contra o chão e manda ele pensar em um nome mais impactante, como Presa de Leão. Enquanto isso, Hevia fica de longe observando Takumi ser jogado de um lado pro outro igual o Loki, que fica pálido ao ver quão difícil é a vida de um simples alquimista. E bem, após Takumi receber uma pausa de Baraki, ele volta até as garotas e pede sugestões para ela. Afinal, ele acabará morrendo caso continue sendo jogado de um lado pro outro a cada nome rejeitado. Nisso, Maria sugere Takumi e suas servas, mas ao ouvir essa sugestão, Takumi diz que nomes curtos e autoexplicativos são os principais candidatos para fazer ele se jogar no chão com ainda mais força. Nisso, Hevia levanta a mão e fala um nome tão autoexplicativo quanto Maria, com a diferença de que ela alongou um pouco mais o nome do grupo. Enquanto a Sofia, ela começa a gritar de raiva ao ver que Takumi foi totalmente destruído por Baraki. Portanto, ela se levanta para ir até ele para arrebentar aquele cara. Mas ao ver isso, Takumi pede para ela esperar um pouco. Afinal, o que Baraki está fazendo é basicamente um treinamento. Enquanto isso, no Sacro Império de Sidônia, Akane segue lendo sobre a deusa Anad e sobre a Igreja da Luz Divina, que prega a supremacia humana. Em contrapartida, a Igreja da Criação ensina que todas as raças são filhos de Nolin. E ao terminar de ler, Akane se questionando por que uma nação dominada pela Igreja da Luz Divina invocou L e os outros dois heróis. Afinal, ela ainda não sabe exatamente qual é o seu papel naquele mundo. E voltando ao presente de Takumi, ele presenteia Hevia com um anel para ativar feitiços e um cajado. Eu ver isso, Kaede diz estar com inveja daqueles equipamentos aparentemente tão legais. Nisso, Takumi presenteia Kaede com uma arma também. E já em outro momento, Takumi volta a ser pressionado por Baraki para dar um nome ao grupo. Enquanto vê ele sendo destruído, Sofia decide lhe dar um toque e diz que Takumi deixa muitas brechas para ser agarrado. E após o treinamento com Baraki, Takumi recebe uma missão de escolta até Kyobos, que durará 4 dias. Nisso, Hans o informa que esse pedido veio da companhia Papek. E quanto a Takumi, ele tenta recusar essa missão, dizendo que o grupo Preso de Leão é mais adequado para essa tarefa. Porém, Hans diz que o Preso de Leão já está em outra missão diferente. E além disso, as garotas do time de Takumi ficam empolgadas para participar dessa missão, forçando ele a aceitar a tarefa de uma forma ou de outra. E no meio da viagem, eles se deparam com um conflito territorial entre goblins e lobos do mato. Nisso, Takumi limpa a área, matando todos os inimigos com só um ataque, deixando o cliente de Takumi impressionado e se sentindo mais seguro, pois acredita que não há nenhum monstro capaz de atacar aquela carruagem. E bem, ao chegarem à cidade de Kyobos, Takumi e os outros param em um restaurante. Enquanto come, Takumi comenta com Sofia que irá comprar queijo e leite antes deles deixarem a cidade. Afinal, de acordo com seu cliente, Kyobos é o lugar que mais produz esses itens, diferente de outras cidades. Ao cair à noite, as garotas experimentam queijo pela primeira vez e se surpreendem com o sabor daquela iguaria diferenciada. Enquanto Takumi, ele nota que está naquele mundo há apenas alguns meses. Porém, o convívio produtivo dele com as garotas fez ele sentir como se estivesse por ali há alguns anos. Ao se lembrar de sua vida antiga do nada, Takumi deduz que o leite e o queijo tenham feito ele acabar pensando na sua vida no outro mundo, já que são itens muito comuns na Terra. Ao pensar um pouco mais na comida do seu antigo mundo, ele pergunta se existe arroz por ali. Nisso, Sofia informa que esse grão é consumido no reino de Samandor, porém o arroz não está disponível nos mercados de Bárcula. Nisso, Maria se lembra que havia arroz no mercado da capital. Eu vi que acabou passando pelo mercado quando esteve por lá, Takumi se sente mal. Nisso, Sofia pergunta se ele realmente está com tanta vontade de comer arroz. E ele, por sua vez, disfarça, dizendo que passou a querer experimentar essa iguaria depois que ouviu falar sobre ela em algum lugar. Eu segui com a conversa, Takumi pergunta se Sofia também sente falta da comida ou do lugar onde ela morava antes. Nisso, ela responde dizendo que não. Afinal, quando ele fez um contrato com ela, Sofia sentiu como se Takumi tivesse tirado ela de uma gaiola e lhe dado asas. Portanto, agora ela está pensando apenas no futuro que viverá ao lado dele. E ao ouvir isso, Takumi se identifica com ela, pois também está vivendo em um mundo totalmente diferente. E assim como ele deu asas a Sofia, Takumi também teve quem lhe desse asas, no caso, a deusa Nolin. E assim que pensa nisso, Takumi decide nomear o grupo como Asas de Nolin. E após a decisão, eles cumprem com a missão de escolta e Takumi e os outros voltam para Bolton. Mas, passados-se 2 dias, Takumi e as garotas são abordados por um
grupo de homens encapuzados que jorram veneno por toda a área. No entanto, Takumi consegue permanecer de pé, já que é imune a qualquer tipo de veneno. Em seguida, ele afasta os invasores com a ajuda de Kaede, e após se livrar do ataque, ele acorda as outras garotas e Sofia sugere que eles peçam ajuda da Guilda dos Aventureiros, pois ela tem quase certeza que esse ataque foi planejado por alguém. Nisso, Takumi pede para Sofia ir até a guilda e trazer Baraki, e assim que Baraki chega ao local, ele aconselha Takumi a relatar esse ocorrido para o rei, devido à gravidade da situação, pois pode ser o país vizinho. E no dia seguinte, Takumi se encontra com Godwin e descobre que os homens que atacaram a casa dele na noite anterior eram membros do Esquadrão da Luz Divina, que decidiram acabar com Takumi por achar que ele representa um risco à igreja de alguma forma. E ao ouvir sobre a Luz Divina, Takumi se lembra que ela pertence ao Sacro Império de Sidônia, portanto, Godwin confirma que os ladrões foram enviados justamente por Sidônia, e além do mais, eles foram enviados com o intuito de acabar com Takumi, e não apenas de roubar sua casa. E segundo as deduções de Godwin, o motivo para esse ataque foi o dispositivo mágico de purificação criado por Takumi. E ao ouvir isso, ele se lembra que a Igreja da Luz Divina costumava purificar o esgoto da cidade enviando seus sacerdotes. No entanto, eles cobravam uma taxa alta dos moradores para fazer o serviço, e dessa forma o Esquadrão da Luz Divina passa a enxergar Takumi como alguém que está tirando a principal fonte de renda deles. Nisso, Takumi sugere se esconderem em alguma outra nação até a poeira baixar. Porém, Godwin vai contra essa ideia e diz que ele ficará mais seguro estando em Bolton, pois ali ele terá o apoio de toda a nação, pois eles reforçarão a vigia dos cavaleiros e irão controlar as entradas e as saídas da cidade, evitando que alguém suspeito entre em Bolton atrás de Takumi. Nisso, o mestre da guilda Baraki diz que Takumi só precisará se preocupar com a sua segurança enquanto estiver no meio das missões de aventureiro, pois de resto, ele terá o apoio máximo do reino. Mas ouvir isso, Takumi diz que pretende ficar sem se aventurar também, para se manter ainda mais protegido. Mas ao vê-lo pensando em ficar parado, Baraki se recusa a aceitar isso. Afinal, o grupo de Takumi é um dos 5 melhores da cidade, portanto, precisa continuar funcionando independente da situação que Takumi está sofrendo. Enquanto a Sofia, ela tenta tranquilizar Takumi um pouco mais, dizendo que irá protegê-lo com a sua vida caso seja necessário. E além do mais, Baraki lembra que Takumi está sendo treinado por ele, o mestre da guilda, portanto, ele certamente terá a força necessária para subjugar qualquer inimigo que lhe apareça. E bem, no caminho de volta para a guilda, Takumi se pega pensando em tudo que conversou na reunião e sente que essa perseguição de Sidônia contra ele colocou as vidas de Sofia e Maria em perigo de tabela. E assim que chega na guilda, Takumi descobre através de Hans que o ataque que ele sofreu na noite anterior já se espalhou por toda a cidade. Para piorar, há também um rumor sobre haver uma recompensa pela cabeça de Takumi. Portanto, Hans o aconselha a tomar cuidado com os aventureiros também. E ao cair a noite, ele comenta com as garotas sobre o possível novo ataque que ele pode sofrer. E como ele se sente culpado por tudo isso, Takumi diz que criará um dispositivo mágico para erguer uma barreira em torno da casa, pois dessa forma, eles não precisarão ficar de vigia durante a madrugada. Porém, Takumi nota que ainda precisará de algo para quando eles estiverem no meio das missões. Nisso, Sofia sugere que eles procurem um tanque para auxiliar no combate, e ela aconselha Takumi a procurar esse guerreiro com a companhia Mulan, pois o melhor que eles podem fazer é buscar algum aliado que aceite fazer um contrato mágico, pois assim, eles poderão confiar 100% nessa pessoa. E bem, no dia seguinte, Takumi posiciona 3 chapas de metal na parede da casa e de repente, Sofia vai até ele pedindo para aprender mais sobre o funcionamento de dispositivos mágicos. Afinal, ela tem interesse em ajudar mais sobre esse assunto. Nisso, Takumi entrega a ela um papel com um círculo de alquimia e pede para Sofia gravar aquele círculo nas chapas de metal. E no meio do processo, ela nota ele com uma cara de exausto e deduz que ele não tenha dormido nada na noite anterior. Porém, Takumi tenta disfarçar, dizendo que está pensando sobre o que fazer para se manter protegido no futuro, tendo em vista que agora ele está sendo perseguido por Sidônia e por alguns aventureiros. E após finalizarem o dispositivo mágico, a manipulação de mana de Takumi atinge seu nível máximo e agora ele possui a habilidade de controle de feitiço. Nisso, Takumi explica que ao aumentar o nível dessa habilidade, ele provavelmente será capaz de criar um núcleo de golem e usará esse monstro para ser o tanque do grupo. Enquanto isso, no Sacro Império de Sidônia, o rei é informado que seus homens do Esquadrão da Luz Divina foram capturados com vida, pois não tiveram nem mesmo tempo para se matarem. E ao ouvir isso, o rei deduz que a magia de contrato tenha sido usada em seus homens, e a partir de agora ele acredita que o inimigo já deve saber que o ataque foi conduzido por membros da Luz Divina. E quanto a Homer, ele diz que não foi possível analisar o círculo mágico encontrado nas ruínas, pois eles precisam analisar o círculo usando a explicação escrita nos tomos antigos. Porém, eles só poderão fazer isso em mais ou menos 2 meses, que no caso é o tempo que eles ainda demorarão para juntar a mana necessária. Enquanto isso, Takumi tenta criar um núcleo de golem, mas sem sucesso, pois ainda precisa aumentar mais o seu nível de controle de feitiços. Nisso, Kaede pergunta se ele não seria capaz de domar um golem, pois dessa forma ele não precisa criar um, o que adiantará muito seu trabalho. Ao ouvir isso, Takumi fica surpreso com Kaede, afinal, ele ainda não tinha pensado em fazer algo do tipo. Nisso, Sofia informa que há golems ao oeste da Floresta da Morte, onde há uma masmorra. E ao ouvir isso, Takumi sugere ir nessa masmorra o quanto antes, porém, Sofia diz que eles devem entrar na masmorra somente depois que eles tiverem
um tanque no grupo. Dito isso, eles seguem até as planícies rochosas a oeste da Floresta da Morte, e lá eles encontram um golem de ferro com aproximadamente 3 metros de altura. E ao vê-lo, Sofia diz que eles deram sorte de encontrar um golem daquelas proporções, afinal, ele se trata de um golem de classe guardiã das ruínas, e para derrotá-lo é necessário destruir o núcleo que há no peito do golem. Porém, Takumi diz que não pretende matá-lo, e de repente, um monstro vira os olhos na direção deles, deixando Sofia assustada. Nisso, ela sugere deixar aquele golem pra lá e ir atrás de um golem menos perigoso. Porém, Takumi se recusa a deixar essa oportunidade passar, afinal, quanto mais perigoso o golem for, mais confiável ele será como aliado. Nisso, Takumi vai em direção ao inimigo, deixando Sofia ainda mais preocupada. Porém, ele diz que é capaz de sentir uma conexão entre ele e o monstro. Então, Takumi deduz que esse golem que estava protegendo as ruínas tem alguma relação com a deusa Nolin. Nisso, o monstro começa a reagir positivamente à bênção da Nolin, e com isso, Takumi consegue domar o monstro bem mais facilmente. Nisso, Kaedio lembra que será necessário dar um novo nome ao golem. E ao pensar um pouco, Takumi decide chamá-lo de Titã, devido ao seu tamanho descomunal, e quanto ao Titã, ele começa a piscar os olhos como se quisesse dizer alguma coisa para eles. Nisso, Takumi entende. No caso, o Titã está pedindo para ter o corpo mais versátil, então ele se desmonta e vira um golem do tamanho de humano. Enquanto isso, no Sacro Império de Sidônia, Akane encontra os outros dois heróis aproveitando a popularidade deles com as garotas do castelo. Então, ela repreende a atitude dos dois. Nisso, Akira entende a crítica dela como ciúmes e diz que não faz sentido ela ficar assim, já que sempre tá tratando eles com indiferença. E voltando para Takumi, ele senta para conversar com as garotas e diz que pretende dissolver os contratos que eles têm com elas, como forma de protegê-la de seus perseguidores. Afinal, elas estarão correndo perigo se continuarem ao lado dele. Mas ao ouvir isso, Sofia pergunta há quanto tempo ele vem pensando nessa ideia, e Takumi diz que já pensa nisso desde o dia seguinte ao ataque que eles sofreram. E a Sofia diz que percebeu ele pensativo, mas não imaginava que ele estivesse pensando em algo tão abrupto quanto romper o contrato com elas. E quanto a ele, Takumi segue acreditando que essa será a melhor decisão que ele pode tomar por hora. Porém, Heavy lembra que ele ficará desprotegido sem a ajuda delas. No entanto, Takumi diz que domou o Titã justamente pensando em usá-lo como seu segurança, e como ele já conseguiu fazer isso, elas não precisam se preocupar mais com a segurança dele. Mas ao ouvir tudo isso, Maria aponta a espada na direção dele e diz que Takumi precisará passar por cima dela caso queira romper os contratos. Nisso, ele volta a falar sobre o perigo que elas correrão ficando ao lado dele. Porém, Maria diz que ele deveria pedir para elas superar essa barreira ao lado dele e não para elas irem embora. Afinal de contas, todos eles fazem parte do grupo das asas de Nolin, e em tese, cada um deles é como se fosse uma das asas dos outros. Dito isso, Maria se desculpa ao falar coisas tão grosseiras e começa a chorar. E quanto a Sofia, ela diz que entende o fato de Takumi priorizar a segurança delas. No entanto, pedir para elas irem embora é a coisa mais cruel que ele pode pedir para todas elas, ainda mais depois de terem criado um laço como um grupo. E ouvir isso, Takumi começa a chorar também. Então, ele se lembra de quando Maria jurou trabalhar duro para continuar ao lado dele por muitos anos. E, além disso, ele também se lembra das palavras de Heavy e Sofia jurando lealdade a ele. E ao ter todas essas memórias vindo de uma só vez, Takumi se desculpa com elas, pois não sabia como exatamente elas se sentiam, e por isso acabou empurrando seus próprios sentimentos para cima delas, sem se importar com a opinião que elas poderiam ter sobre essa decisão. Nisso, ele entende que de fato ainda é muito imaturo, então pede para elas continuarem com ele. E ao ouvir isso, Sofia lembra que ela sempre foi a guarda-costas dele, portanto, é natural que ela decide protegê-lo, pois para Sofia, o corpo e o coração dela já pertencem a ele, e se for para Takumi morrer das mãos do inimigo, ela promete morrer ao lado dele com o maior prazer. Nisso, Maria se levanta e diz que o futuro dela também pertence a ele, afinal, não há nenhum outro lugar que ela queira ir sem ser com ele. E quanto a Hevia, ela lembra que ela ainda está dando seus primeiros passos com os estudos de alquimia, portanto, Hevia quer continuar aprendendo ao lado dele. E ouvir todas essas palavras de apoio, Takumi afirma que o grupo Asas de Nolin é o melhor de todos. E dito isso, Takumi cuida de dar um novo corpo ao Titã, agora que já é capaz até mesmo de se comunicar com todos. Enquanto isso, uma serva da deusa Nolin vai até ela lhe dar uma notícia preocupante. No caso, ela conseguiu encontrar alguns traços da existência de Anad, mas ao ouvir isso, Nolin diz que a deusa Anad não deveria existir, portanto, ela fica sem entender nada do que está acontecendo. Nisso, a serva diz que provavelmente os muitos anos de fé da Igreja da Luz Divina devem ter influenciado no nascimento dessa deusa, e para piorar as coisas, essa deusa está presa a se tornar um espírito maligno. E levando em consideração que Sidônia invocou heróis do nada, Nolin confirma que uma guerra está prestes a ter início, e como ela não pode interferir em nada, Nolin decide colocar todas as suas bênçãos em Takumi, pois só ele pode dar um jeito na guerra que está por vir. E um ano antes, Mano e sua aldeia se veem sem escolha, a não ser deixar o local devido a um colapso na economia do vilarejo causado pelos nobres. E no caminho da procura por um novo lar, os aldeões decidem nunca mais confiar em algum nobre. E voltando ao presente, os aldeões que deixaram a aldeia foram acolhidos pelo Conde Rockford, ainda na época. Porém, passado-se um ano, o Conde enviou uma carta para Godwin pedindo para ele abrigar os refugiados em um novo lar. Mas ao se deparar com essa tarefa difícil, Godwin nota que precisará de muito mais terra para abrigar a todos. E pensando
Pensando nisso, ele aponta para um local específico no mapa, porém diz aos seus servos que esse local está repleto de monstros à solta, o que torna o local muito difícil de reivindicar. Portanto, ele decide jogar essa tarefa no colo de Takumi, já que ele é o único que pode lidar com algo do tipo. Enquanto isso, Takumi e sua equipe partem em direção a uma outra masmorra, e após um dia inteiro de exploração, ele e o seu grupo finalmente chegam ao último andar, onde encontrarão o chefe. Mas no caminho, Takumi acaba acionando uma armadilha ao pisar em falso e um peso. Nisso, uma bola gigante começa a rolar em direção a eles, porém Takumi e seu grupo conseguem se abrigar em um local seguro ao entrar em uma passagem secreta. Eles então decidem seguir o caminho por ali mesmo, já que não podem mais voltar por onde vieram. Ao chegarem a um local um tanto suspeito, Takumi deduz que eles tenham sido atraídos para lá de propósito, e de repente um dragão da terra surge, deixando Maria assustada, e vendo que se trata de uma criatura Rank S, Takumi se lamenta por não ter trazido o Great Titan. Porém, ao seguirem com um ataque em conjunto, eles conseguem levar vantagem no combate, até que de repente o dragão da terra consegue abater o titã, mas no meio do combate, Sofia descobre que o ponto fraco do monstro é o flanco. Nisso, Takumi coloca Camélia para atacar essa área do inimigo, o enfraquecendo, e em seguida, Takumi faz o dragão engolir uma espada de raios, acabando com o monstro na hora. Feito isso, eles conseguem o baú do tesouro como recompensa e finalmente terminam a masmorra. Além disso, Tsubaki evolui para um cavalo dragão, e após deixarem a masmorra, eles voltam até o Marquês Godwin, que o convoca para uma missão nas terras não desenvolvidas da região sul de seu domínio. Ao falar sobre essa área, Takumi se lembra que se trata de uma região selvagem abandonada, devido ao fato de ela possuir muitos monstros, o que deixa o local inabitável. Nisso, um dos servos do Marquês informa que aquela região foi invadida pelo reino Triária no passado, mas eles fracassaram nessa tentativa, e essa terra levou o Triário ao seu declínio. Mas ao ouvir isso, Takumi se lembra que essa mesma região também é rica em minérios de adamantina e mitril. E ao vê-lo tocando nesse assunto, Godwin deduz que ele esteja interessado nessa missão, porém Takumi diz que não está necessariamente interessado nisso, mas ainda assim Godwin pergunta se ele estaria interessado em construir um assentamento de desenvolvimento naquela terra. E ao ouvir isso, Takumi pergunta por que ele estaria escolhendo para tal trabalho. Isso, Godwin diz que ouviu falar dos feitos do garoto na Vila Bord, quando Takumi criou um muro resistente ao redor da aldeia em pouco tempo. Portanto, ele acredita que Takumi seja mais do que capaz de lidar com essa tarefa. E quanto ao servo ao lado, ele os informa que há um rio e uma nascente a cerca de 100 km do sul de Bolton, e por isso ele aconselha Takumi e seus amigos a darem início à construção em torno dessa fonte de água. Embora eles estejam ansiosos para dar início a esse projeto, Sofia lembra o Marquês sobre a situação complicada na qual Takumi está inserido. Porém, Godwin, mesmo sabendo sobre a ameaça que o garoto está sofrendo, ele pretende manter esse pedido de missão ainda de pé. Nisso, Sofia começa a reclamar com ele, mas logo se desculpa e fica quieta. E quando Takumi, ele entende na hora o que está acontecendo ali. No caso, o Marquês certamente deve ter um bom motivo para estar lhe pedindo isso. E ao ver que Takumi já se ligou, Godwin revela tudo e diz que há cerca de um ano havia um assentamento onde viviam um total de 1000 pessoas, porém a economia local acabou sendo prejudicada devido à corrupção dos nobres. Sendo assim, os moradores do assentamento acabaram perdendo as suas casas e se tornaram refugiados. Portanto, Godwin pretende ajudá-los construindo casas para eles o mais rápido possível. E mesmo tendo dito isso, Godwin deixa claro que há um outro motivo do porquê ele está pedindo para ele fazer esse trabalho, porém ele fica quieto quanto a esse segundo motivo. E Sofia então fica levemente desconfiada e ameaça falar algo, mas Takumi a para e decide aceitar a missão passada pelo Marquês. Eu vi isso, Sofia fica ainda mais preocupada, porém Takumi afirma que jamais ignoraria pessoas que perderam suas casas, e ao invés disso ele pretende ajudá-las com tudo que puder. Nisso, Godwin o agradece pela preocupação com os refugiados, e quanto a Takumi, ele se lembra de quando também se viu sem casa, porém acabou contando com a boa vontade de pessoas que abrigaram ele em seu vilarejo. Portanto, ele decide retribuir esse favor ao mundo ajudando as pessoas. E ao seguirem para o local, Takumi e os outros trabalham na região até finalmente darem uma cara de mais habitável para a área. Nisso, Takumi pede para Sofia ir até Bolton e solicitar a transferência dos moradores. E ela então diz a Godwin que o local já está apto para receber moradores, mas ao ouvir isso, o Marquês se espanta ao ver que eles deixaram a região habitável em menos de 10 dias. Porém, Sofia deixa claro que o local realmente está apto para receber os locais. E já no caminho até a região, os moradores se lembram que o local era conhecido por ser uma terra não desenvolvida e cheia de monstros. Portanto, eles deduzem que estejam sendo levados até o local para serem descartados mais uma vez. Porém, assim que eles veem as muralhas da cidade, todos ficam sem entender nada, então Takumi os recebe e diz que preparou aquela muralha justamente para evitar o ataque de monstros. E além do mais, ele também criou um castelo para servir como a casa dos governadores da terra. E ao ver que ele se ateve a todos esses detalhes, o soldado se curva para Takumi agradecendo ele, mas logo em seguida ele se lembra que o garoto fez tudo aquilo em apenas 10 dias. E isso faz tomar um baita susto, afinal ele acabou construindo uma fortaleza ao invés de um simples vilarejo. Porém, Takumi diz que na verdade seu projeto ainda não está completo. Enquanto isso, Sofia vai até a fazenda que Mani, uma das refugiadas, ficou encarregada de cuidar. E ao longo da conversa, Sofia sugere dar uma nova função para ela. No caso, ela sugere que Mani sirva ao Takumi. Dito isso, eles organizam uma reunião entre os dois, mas durante a conversa, Mani continua mantendo na mente o pensamento de que nobres são ruins. Portanto, ela decide recusar a oferta de Takumi por não confiar mais em nobres. E ao ouvir isso, Takumi deixa sua oferta de lado por enquanto. Então, Mani deixa o local, mas sente que o garoto estará de olho nela depois dela recusar
a sua oferta. Portanto, Manny decide dar um jeito de fugir daquela aldeia, mas enquanto caminha pela floresta, Manny ouve o som de um monstro se aproximando. Enquanto isso, Kaede alerta Takumi sobre a chegada de monstros. Ele então dá as ordens para os cavaleiros fecharem os portões. Nisso, Manny, que tenta voltar ao vilarejo, vê os portões já fechados e começa a respirar ofegante. Então, um dos cavaleiros vai até Maria e diz que viu Manny saindo pela ponte ao sul agora há pouco. Portanto, ele está do lado de fora da muralha, o lugar menos protegido de todos. E ao ver isso, Takumi decide agir imediatamente e aparece bem na hora para salvar Manny, que ao ver os monstros vindo em sua direção, já havia até mesmo perdido as esperanças de continuar viva. Porém, Takumi acaba com os monstros que a ameaçam e a leva para um lugar seguro. Nisso, ela informa que há vários outros monstros do outro lado, porém Sofia e os outros aparecem por lá, dizendo que já cuidaram dos outros inimigos. Nisso, Takumi volta a olhar para Manny e a lembra que ele tem o melhor e o mais forte grupo de todos. E quanto a Manny, ela nota ele machucado e fica preocupada, mas Takumi diz que aquilo foram apenas as garras do lobo que o acertaram de raspão, portanto não há nada para se preocupar. Mas mesmo assim, Manny se sente mal por ver que ele se machucou apenas para protegê-la, portanto ela pede desculpas para ele, mas Takumi diz que fica feliz em ver que ao menos ela saiu dessa sem nenhum ferimento. Afinal, ele tem como objetivo proteger todos os seus aldeões, garantindo que eles tenham uma vida digna e pacífica por aquelas terras. E ao ouvir essas palavras, ela finalmente entende que está diante de um nobre verdadeiramente digno, diferente dos nobres que ela estava acostumada. Afinal, Takumi é um homem grandioso e gentil. Portanto, mesmo sabendo que já está um pouco tarde para isso, Manny pergunta se a oferta para ser empregada dele ainda é válida. E como já era de se esperar, Takumi aceita de braços abertos. Então Maria entra no meio dos dois e declara Manny oficialmente empregada dele. Seguindo adiante, as outras garotas se juntam a ela e lhe dão as boas-vindas. Enquanto isso, Godwin é informado sobre o excelente trabalho de Takumi. Então ele pergunta qual é a opinião dos soldados sobre a aldeia e se ela é capaz de servir como uma engrenagem. Enquanto os dois conversam, o governante do Sacro Império de Sidônia recebe uma carta do reino de Triar e na carta é mencionada a cidade-fortaleza que foi construída recentemente e que conta com um castelo robusto. Nisso, o rei de Sidônia fica sem entender como algo dessa magnitude brotou do nada em uma região não desenvolvida. Então, um dos servos informa que os cavaleiros da região foram enviados de Bolton. Portanto, ele pergunta ao rei se Takumi poderia estar envolvido nessa história. E o rei, por sua vez, acredita que essa é uma possibilidade válida. Nisso, o servo diz que essa ação também pode ser vista como uma sondagem indireta ao reino de Sidônia. E ao ouvir isso, Elizabeth, a filha do rei, se mostra indignada com as ações do reino de Barcola, pois para ela, o único que deve dominar aquele continente deve ser o Sacro Império de Sidônia. Enquanto isso, Manny vai até Takumi e as garotas para entregar uma marmita a eles, até que de repente, eles sentem um tremor muito forte vindo de todas as direções. Eu sentir isso, Takumi se lembra na hora da conversa que teve com a deusa e se lembra que ele foi enviado para aquela realidade um ano atrasado, antes dos heróis serem invocados. E como já faz um ano desde que ele chegou naquele mundo, Takumi deduz que essa mana forte que todos estão sentindo seja a hora dos heróis finalmente chegarem naquele mundo. Enquanto isso, a Santíssima Irmã da linha temporal da Takumi finalmente se encontra com os três heróis e os leva para conhecer todas as nações daquele continente. E nisso, Yamato, um dos heróis, demonstra ser um cara bem birrento, reclamando pela demora dela em atendê-los. E quanto ao herói Akira, ele diz que agirá com arrogância, esfregando na cara de todo mundo que ele é um dos heróis do Sacro Império de Sidônia. E assim que o garoto se vira pra Kane, ele a vê com um semblante um tanto sério e deduz que ela não esteja tão interessada com o fato de ser uma heroína. Nisso, ela contraria as suspeitas dele, dizendo que está assim ansiosa para percorrer todas as nações como uma heroína. Afinal, essa será uma experiência incrível. Enquanto isso, o novo reino que Takumi construiu vai aos poucos ganhando forma, com estradas para comerciantes e trabalhos de ferreiros. Fora isso, as mulheres trabalham nas plantações, deixando o local com uma cara a mais de vilarejo. Enquanto isso, na floresta, Sofia caça alguns monstros e quando de repente, Kaede aparece com um monstro misterioso que nunca viram por ali antes. Nisso, Sofia reconhece aquele ser como lagarto do mar e estranha o fato de ver um monstro daquele naquele local. E ao voltar para casa, ela explica a situação a todos e diz que os monstros estão ficando cada vez mais fortes. Além disso, ela também está começando a ver uma variedade maior de monstros, como o lagarto que Kaede encontrou na floresta mais cedo. Dito isso, Sofia deduz que os monstros de habitats próximos estão começando a se deslocar para a área deles. Nisso, Takumi se questiona do porquê isso estaria ocorrendo. E embora ela ainda não tenha provas, Sofia acredita que a flutuação incomum de mana que eles sentiram há 3 meses tenha uma ligação com isso, ou ao menos deve ter causado algum mínimo efeito nos monstros. Ao ouvir isso, Takumi se lembra do que ouviu de Nolin e deduz que a ativação da invocação dos heróis seria responsável pelo que está acontecendo. E bem, ao cair à tarde, Dorm vai até Takumi e diz que ele recebeu um chamado de Baraki para uma missão. Nisso, Takumi pergunta se algo incomum aconteceu em Bolton e Dorm diz que está tudo bem. No entanto, um certo boato começou a se espalhar pelo reino. No caso, é dito que os heróis finalmente apareceram no Sacro Império de Sidônia. E após ouvir isso, Takumi e as garotas voltam para dentro de casa e se questionam sobre a aparição dos heróis ser justamente no Sacro Império de Sidônia. Nisso, Maria deduz que isso seja um bom presságio, pois a deusa teria invocado os heróis nesse local justamente para corrigir as políticas equivocadas de Sidônia. E ainda naquela noite, Takumi se pega pensando nisso e diz que na verdade a aparição dos heróis em Sidônia não foi por acaso, afinal eles próprios usaram uma magia proibida e invocaram seus heróis
heróis sem nenhuma interferência divina. Embora Sidônia tenha invocado ele de maneira errônea, Takumi torce para que ao menos os heróis sejam pessoas boas e que busquem corrigir Sidônia conforme o que Maria havia sugerido. E bem, enquanto isso, o rei de Sidônia recebe os heróis de braços abertos. Nisso, Yamato já chega no local destratando uma escrava chamada Lulu. Eu ver isso, Akane o informa que a garota é a sua assistente, porém o herói não dá a mínima para isso e diz que Lulu continua sendo uma simples escrava. E quanto a Akira, ele diz que Akane é exageradamente gentil. Eu ouvir isso, ela simplesmente os ignora e vai embora com Lulu. E no dia seguinte, Takumi chega em Bolton e Hanzo informa sobre os 3 heróis. E assim que Takumi ouve as características físicas dele, ele deduz que os heróis sejam japoneses, assim como ele. Quanto ao Hanzo, ele vai ao assunto principal e diz que a companhia Papek solicitou o grupo de Takumi para escoltar até a capital real. Nisso, Takumi volta para casa e assim que Mani fica sabendo da missão de escolta que eles farão naquele dia, ela pede para ir também, pois ela se sentirá muito solitária se ficasse na mansão quando todos estão fora. E ouvir isso, Maria concorda com ela e diz que de fato ficar sozinha naquela mansão tão repentinamente seria algo muito chato. Nisso, Sofia também se coloca ao lado de Mani e diz que sabe como a garota está se sentindo. E ouvir tudo isso, Takumi começa a cogitar levar ela. Então Mani se aproxima dele e começa a fazer uma cara de pedona, deixando ele em uma situação de total opressão. Portanto, ele acaba acatando o pedido dela e diz que Mani irá trabalhar com Maria ou Hevia, mas antes precisará ser registrada na guilda. Enquanto isso, os heróis se encontram em uma viagem de carruagem, até que de repente Akira começa a se incomodar com o fato do veículo ficar balançando muito. Nisso, Yamato os informa que já existem vagões com suspensões em bárculo e rinalha, portanto, eles já deveriam ter providenciado ferramentas do tipo. E seguindo com a folga, Akira pede para levar alguns elfos de bárcula com eles, mesmo essa prática sendo proibida no reino. Porém, como eles são heróis, Akira acredita que eles abrirão uma exceção para eles. Enquanto eles ficam lá quebrando as regras, Akane acredita que poderá usar aquela expedição para consertar as coisas, pois ela sente que em Barquelatos, a capital real de Bárcula, tenha algo que ela possa usar para corrigir essa situação. Nisso, Akane deduz que a sensação que ela está tendo seja sua habilidade de revelação tentando lhe dizer algo. Enquanto isso, Mani é levada à guilda da capital real Barquelatos, onde é registrada como uma aventureira de rank D, mas no meio do processo, eles são interrompidos pelos heróis que chegam na guilda mandando todos saírem da frente, se comportando como verdadeiros deuses do Olimpo. Nisso, um dos aventureiros vai até eles e pergunta se seriam novatos, afinal ele nunca os viu por ali. Nisso, Akira acerta um soco no aventureiro com a desculpa de que ele está bloqueando seu caminho. Em seguida, os heróis veem Sofia de longe e ficam encantados com a beleza dela. Nisso, Akira oferece uma proposta de compra de Sofia, mas como já era de se esperar, Takumi recusa vendê-la e diz que se eles estão ali apenas para isso, eles devem deixar o local imediatamente. Eu notar esse claro desafio por parte de Takumi, Yamato tenta forçá-la a entregar as mulheres. Nisso, Akane nota que eles estão passando do ponto e manda os dois pararem com aquilo, porém eles continuam insistindo naquela oferta. Nisso, Sofia se recusa a ir com eles e deixa claro que não pretende abandonar o seu mestre. Enquanto Takumi ele pede pela última vez para os dois se retirarem e vendo que não terá diálogo, Akira saca sua espada e tenta atacá-lo, porém Takumi quebra a espada do herói com a maior facilidade. Em seguida, Yamato tenta acertar um soco em Takumi, que logo se defende, aplicando uma chave de braço em Yamato. E se sentir totalmente humilhado, Akira se vira para Takumi e promete que ele não sairá ileso depois de desafiar os heróis de Sidônia. Porém, Takumi lembra a eles que sacar a espada e atacar um membro da guilda dos aventureiros é uma falta grave, e nisso os heróis decidem simplesmente abandonar a guilda. E quanto a Akane, ela vai até Takumi e se desculpa pelo que seus colegas fizeram. Em poucos minutos de conversa, Akane descobre que ele é o enviado da deusa e começa a se empolgar com isso, porém Takumi tapa a boca dela para evitar que ela acabe falando demais. Em seguida, informa ela que se hospedará no hotel Beira Lago. Dito isso, Takumi volta a se encontrar com as outras garotas e ouvirem que eles se encontraram com os heróis, Hevia fica curiosa quanto a isso, porém Sofia quebra toda e qualquer expectativa que ele estivesse tendo, afinal os heróis são as pessoas mais rudes que eles poderiam ter contato, e para Sofia eles são indignos de serem chamados de herói. No entanto, Sofia se lembra de Akane, a garota que estava os acompanhando, e diz que ela sim aparentava ser uma pessoa mais decente. Enquanto isso, Akane e Lulu correm em direção ao hotel que Takumi disse que ficaria hospedado, mas no caminho elas começam a ser perseguidas por um guarda. Nisso, Sofia encontra as garotas e leva elas para o hotel em segurança, sem levantar nenhuma suspeita. E já no local, Akane decide ser direta com Takumi e pergunta se ele seria um japonês no outro mundo, e ele por sua vez diz que sim, mas além disso, Takumi revela que também está ali pelo desejo da deusa Nolin. E ouvirem isso, as garotas compram a história dele imediatamente, sem nem desconfiar de nada, deixando Takumi surpreso com o tanto que elas confiam nele. E seguindo com a conversa, Takumi revela que sempre quis ter uma vida pacífica naquele novo mundo como produtor, mas com a invocação dos heróis de Sidônia, ele se viu em meio a um problema muito grande para ser ignorado, pois ele acredita que Sidônia planeja declarar guerra contra o mundo. Embora eles tenham os heróis ao lado deles, Takumi não acha que os dois heróis serão capazes de travar uma guerra sozinhos. Nisso, Akane complementa a fala de Takumi, dizendo que os heróis provavelmente serão usados para incitar as massas, assim atraindo mais defensores convictos da Igreja da Luz Divina. E ouvir isso, Akane se desculpa por ter envolvido ele nessa confusão. Porém, Takumi a lembra que ela também foi arrastada para aquele mundo contra sua vontade. Além do mais, eles devem focar apenas em combater as atitudes daqueles outros dois heróis, que por sinal, Takumi não entende o
porquê de eles estarem agindo dessa maneira. Nisso, Akane se lembra que os dois não eram assim no começo. No caso, eles tiveram suas personalidades alteradas misteriosamente, quase que de maneira antinatural. Portanto, Akane acredita que Sidonia tenha feito algo com eles. E como ela nunca confiou neles, Akane relata que sempre lançou feitiços de purificação antes de comer ou beber qualquer coisa que lhe fosse entregue. Ao ouvir isso, Takumi deduz que os dois de fato tenham sofrido uma lavagem cerebral através da comida. E de repente, no meio da conversa, Akane se ajoelha e implora para Takumi salvar ela e a sua assistente Lolo. E ao vê-la naquela posição de submissão e desespero, Takumi pede para a garota se levantar e em seguida retira o feitiço que torna Lolo escrava de Akane, pois dessa forma a garota será livre para estar ao lado de Akane por vontade própria. Feito isso, Takumi sugere levar as duas para a mansão dele em Bolton, ainda que isso lhe traga problemas. E chegando lá, as garotas preparam um ensopado típico japonês. E assim que experimenta aquele prato de sua terra natal, Akane se sente mais relaxada. E ao cair a noite, Takumi reúne todas as garotas novamente e diz que não poderá mais tê-las trabalhando ao seu lado. Mais uma vez esse papinho, ele fala que agora está envolvido em uma situação ainda mais perigosa. Mas ao ouvirem isso, elas lembram daquela última vez em que ele tentou fazer a mesma coisa, porém Takumi diz que fará diferente dessa vez. No caso, ele irá rescindir o contrato com elas, porque já considera todas como uma família. Portanto, tê-las como servas já não será mais necessário. E de repente, Takumi recebe um aviso da guilda pedindo para todos se reunirem lá imediatamente. Meus amigos, o negócio tá ficando complicado. Acho que tem mais 2 episódios. Eu quero ver o que vai dar nesse fuzuê dele com esses heróis. Os heróis estão com a cabeça lavada, eles simplesmente foram otários e agora estão revelando. Deixa o like, se inscreve que eu trago mais pra você no próximo vídeo. Fui!